Te dar um tempinho. Já estamos ao vivo aqui. Ótimo. Já estamos ao vivo aqui. Meu ainda não apareceu. Podemos começar? Pode sim, Gabi. Estou tentando compartilhar no grupo aqui, mas... Bom, compartilhei aqui no Facebook. Gabi, quando você quiser. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a live da jurisprudência comentada. E hoje nós vamos trazer o caso do deputado federal Daniel Silveira. Nós temos aqui como nosso convidado o doutor Matheus Falivene. Doutor Matheus Falivene é mestre e doutor em Direito Penal pela USP. E contamos aqui também com os doutores e amigos, doutor Henrique Sanches, doutor Marcelo Savoy, e é muito importante a participação de todos vocês. Sejam bem-vindos. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço o convite de estar aqui, de estar podendo falar para todos os nossos espectadores aí pelo Facebook. É uma honra poder participar desse projeto. Eu já assisti algumas lives que tiveram, assisti depois no Instagram quando foi postado, e eu sempre vi que os debates foram muito bons, muito interessantes, acrescentou muito assistir esses programas para mim, e espero poder contribuir hoje com o debate sobre esse caso que é tão difícil. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo, doutor Matheus, Gabi. Eu também, da mesma forma, eu também acompanho o trabalho do doutor Matheus, que além de mestre e doutor, é advogado criminalista atuante, foi professor ou é professor também, né, doutor Matheus? Sou professor da pós agora, mas na graduação eu larguei. Eu vi um vídeo muito interessante aqui do doutor Matheus, eu já acompanhava ele, eu sempre tive vontade de convidá-lo aqui para estar conosco, né? E eu vi uma clareza num caso tão complicado, num caso tão intrigante. Falei, pô, acho que chegou a oportunidade
do convite aqui para estar conosco. Então, seja muito bem-vindo, doutor. Hoje, espero aqui dentro do nosso horário. Com certeza, nós não iremos esgotar a matéria, mas acho que a gente vai trazer muita coisa interessante. Doutor Marcelo, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, um privilégio poder participar ao lado desses colegas tão capacitados, e em especial hoje o doutor Matheus. É um tema polêmico, é um assunto que tem bastante gente tratando já desde a semana passada, mas cada dia surge alguma coisa nova para a gente tratar. Então, acho que realmente vai ser bem interessante o papo de hoje. Doutor Matheus, Matheus e colegas, né, os nossos live espectadores que estão aqui, também participem, mandem perguntas, estejam conosco aqui. Importante aqui, inicialmente, acredito, explicarmos o caso, né? Bem por cima. Tudo começou quando, numa biografia, o general Eduardo Vilas-Boas ele fez um comentário no sentido de que o Exército, o alto escalão do Exército, teria elaborado um Twitter e ele teria encaminhado para pressionar o STF no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Esse fato chegou ao conhecimento agora há pouco tempo do ministro Edson Fachin, que fez o comentário de que é inadmissível a Suprema Corte sofrer pressão para determinadas pautas de julgamento. Foi então quando o deputado federal Daniel Silveira entrou na história e ali numa postagem numa rede social dele, eu não lembro qual foi, acho que foi no YouTube, né, salvo engano. Acho que foi no YouTube, no Instagram, mas o vídeo estava no YouTube. E foi ali ele disparou uma série de ofensas contra tudo e contra todos, assim, de todos os gêneros. Então, por tal razão, aí todos nós ficamos sabendo que o ministro Alexandre Moraes, né, expediu uma ordem de prisão em flagrante, né? O tema até na hora até no momento de elaborarmos ele aqui no nosso pensamento, expressar, ele já soa meio esquisito, né? E aí o fato, todos nós já conhecemos o que aconteceu. Foi preso em flagrante, o caso foi submetido à questão do plenário lá no STF, foi feito ali a validação do flagrante pelo Congresso, e agora acho que estamos aqui aguardando uma audiência que eu não sei nem se mais é de custódia, porque a coisa está tão esquisita que a gente não consegue mais cravar. Mas acho que assim, para a gente começar aqui, para dar até uma sequência lógica, o interessante é falarmos aqui da denúncia, porque já temos uma denúncia, né, pela Procuradoria. E não me estranha muito, né? Entrou no artigo 344 do Código Penal e também em alguns artigos da Lei de Segurança Nacional. E eu queria saber, doutor Matheus, Marcelo, Gabi, o que vocês acham desta denúncia? Ela tem fundamento? Ela está bem feita? Vamos começar pelo nosso convidado, doutor Matheus. Olha, se ela está bem feita, eu não diria, tá? Ela é uma denúncia, eu achei até que bem fraca. Eu achei, na verdade, que o procurador que elaborou a denúncia, ele saiu com uma saída honrosa para tentar evitar ao máximo o debate sobre liberdade de expressão e o debate sobre o limite da imunidade parlamentar. Porque ele acabou não acusando dos crimes contra a honra, que tem lá previsto na Lei de Segurança Nacional. Ele foi no quê? Foi no 344 direto, que não vai entrar na questão, daí ele não entra tanto na questão da liberdade de expressão do deputado ou da eventual extensão da imunidade dele. Então, pelo que eu entendi, foi uma saída honrosa. Ainda que ele tenha imputado também o ato de subversão, né? Imputou também o ato de subversão por ter, digamos, como é que eu diria, ter convocado as Forças Armadas para atuar contra o STF, ele saiu, né, pela coação no curso do processo, porque é uma tentativa de evitar esse debate. Então, eu achei que foi uma saída elegante, digamos assim, mas numa tentativa de salvar esse inquérito ou de não deixar esse debate florescer muito. Porque se você for ver, muita coisa do que ele falou, ainda que seja abjeta, ainda que seja nojento, que ele seja uma figura desprezível, abjeta, e que a gente, assim, que as pessoas odeiem aquele deputado, falam, não, esse cara não me representa, muita coisa do que ele falou estaria abarcada não só pela liberdade de expressão, mas também pela imunidade parlamentar material que ele tem, né? Inclusive, existe um debate muito grande sobre essa questão da imunidade, qual seria o limite dela,
Porque, assim, para o cidadão, em regra, o limite é a lei penal. Então, se eu vou discutir alguma coisa, eu não posso sair xingando outras pessoas, ou incitando o crime, ou fazendo nada disso. Mas agora, um deputado, em tese, no exercício da sua função parlamentar, ele teria esses limites mais amplos, porque ele poderia, sim, incitar crimes, ele poderia, assim, até cometer atos que configurassem crimes contra a honra. E daí entra uma outra questão, se ele pode usar uma liberdade democrática, que é a imunidade parlamentar, para pregar um regime autoritário, que daí já é outra coisa. Até escrevi um artigo esse final de semana, nem sei se saiu, sobre isso, né? Se você pode pregar a democracia, se você pode, por meio de uma liberdade democrática, pregar o regime autoritário. Assim, eu entendo que até que sim, você não teria limitação quanto a isso, mas que, de certa forma, foi certo eles acusarem ele da coação no curso do processo, porque, de fato, ali tem algumas coações no curso do processo, e isso, de certa forma, evita esse debate ou diminui esse debate, diminui a chance da defesa conseguir, de alguma forma, debater isso. Pelo menos essa é a minha opinião, lendo a denúncia. Mas ela não é bem feita, não. Achei ela bem fraquinha, poderia ser um pouco mais incisiva, já que prenderam o cara em flagrante até, sem ser flagrante, eu achei que poderia ser uma denúncia um pouco mais robusta, e não ficar tão superficial assim, pelo menos é a minha opinião. Eu concordo nesse ponto, de que é realmente uma denúncia um pouco frágil, ainda mais se tratando dessa esfera, né? PGR, ministro de STF, deputado, mas eu acho que aí foi um pouco também da urgência, né? Da necessidade de que tudo isso ocorra a toque de caixa, e aí, como para nós também funcionaria assim, fazer uma petição, se a gente fizer com pressa, não vai sair tão bem trabalhada, né? Mas aí tem que dar satisfação para a mídia, em primeiro lugar, né? Antes de se pensar em justiça, lei, constituição, é prestar conta com a mídia, com o Facebook, com o seguidor, e aí acaba saindo realmente um serviço assim pela metade. É como o doutor Matheus mencionou, para não aprofundar o debate em temas mais espinhosos, que, né, precisaria um pouco mais de tempo, de estudo, uma análise mais detida do caso, fizeram aí uma denúncia um pouco mais superficial e aplacou um pouco aí da fúria da midiática, né? Joga agora a responsabilidade de volta para o STF, e aí para a gente descobrir como vai ser essa tal audiência de custódia, quem que vai julgar, se é o próprio STF, se não vai ser o STF. A PGR tirou das costas dela essa bomba, e assim vamos tocando, né? Como as coisas costumam ser feitas mesmo no nosso país, não surpreende ninguém. Talvez a surpresa seja que nessa instância, então, né, lá em cima, superior, as coisas sejam feitas também como a gente vê acontecer aqui na nossa comarca, mais próximo da gente. Mas tem 30 assessores, né? Exatamente isso. Mas tudo isso realmente é mais uma disputa política do que jurídica, né? E aí a lei não está em primeiro lugar nessa história. É uma questão mais de opiniões mesmo. Exato. E pegando o gancho do Dr. Marcelo, com relação a posicionamento ligado à política, eu vejo que, independentemente de posições partidárias, porque hoje em dia todos os casos que surgem, né, na mídia, eles são muito polarizados, porque as pessoas elas estão com aquele fetiche do direito penal do inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o pró-governo ou o inimigo é aquele que é contra o governo? Então, a gente tem assistido aí, eu digo todos nós, não só juristas, como a população em geral, manifestações dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, e manifestações também nas mídias que são agressivas, não só às instituições democráticas, como aquelas pessoas que compõem essas instituições. Então, antes de mais nada, eu faço aqui, já lanço essa pergunta para os amigos aqui. Até que ponto a gente pode entender que ele estava acobertado pela imunidade parlamentar? Porque se não existia imunidade parlamentar acobertando ele em relação à expressão de quaisquer opiniões, e aí entra quaisquer mesmo, qual é a delimitação de quaisquer, né? Qual é o âmbito e a profundidade de quaisquer, esse caso deveria ser julgado pela primeira instância e não pelo STF. E também... Sim. Desculpa, eu acho que você tinha parado, pode continuar. Não, mas já estou terminando. E também
surge, como os colegas aqui falaram, essa teratologia de uma prisão em flagrante, um mandado de prisão em flagrante. A caracterização desse crime: crime permanente, crime instantâneo de efeitos permanentes, e um lance para os amigos. Diga, Henrique. Então, Gabi, eu vou falar até para a gente avançar na questão da imunidade também, que é um tema super interessante aqui, em relação à denúncia. Tem o capítulo, o parágrafo 7, o procurador ele deixa mais ou menos claro que ele está se utilizando, né, do subterfúgio da ameaça aqui, da intimidação aos ministros, por conta de um processo do inquérito que ele já vem respondendo lá. Se vocês pegarem aqui a denúncia, vocês vão ver que boa parte dela conta, inclusive, dos antecedentes dele na época que ele era policial militar no Rio de Janeiro, que ele acabou sendo expulso. O doutor Matheus, acredito que ele leu, o doutor Marcelo também, a Gabi, e uma boa parte dessa denúncia fala do antecedente dele. Foi aí que, então, eles vieram com a questão do artigo 344 como uma maneira de intimidar os ministros na hora da decisão de um outro inquérito que ele já estava causando ali problemas, inclusive ali com fogos ali no STF. Então, o procurador ele levou em consideração que ele estava se utilizando dessas intimidações, ofensas, para causar efeito no julgamento desse inquérito. E até é engraçado que ele fala, né, que ele sabe do artigo 256 que eles não vão poder se declarar impedido, porque ele não vai poder ser, ele até fala aqui, né, desestimular em seu favor a aplicação da lei penal, já que, segundo o artigo 256 do Código de Processo Penal, a suspeição não pode ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz de propósito de motivo para criá-la como vem ocorrendo. Só que aí, doutor Matheus, aí tem uma questão. Será que a gente não está havendo uma contradição aqui nessa narrativa? Porque num momento aqui nesse parágrafo 7, ele fala da coação na causa do processo, mas também, ao mesmo tempo, ele fala lá da violação da Lei 7.170. Aí fica aquela coisa do dolo. Qual que é o dolo dele? Qual que será que é a vontade? Será que realmente é ofender o bem jurídico aqui da lei... Da Lei 7.170, ou será que é de coação no processo? Olha, boa pergunta. Bom, primeiro a questão da imunidade, né? Doutrina constitucional vai dizer que o limite da imunidade são os crimes de palavra. E daí a doutrina coloca crimes contra a honra, incitação ao crime, apologia ao crime ou ao criminoso. Por exemplo, não estaria abarcado pela imunidade parlamentar de nenhuma forma um homicídio, uma lesão corporal, uma ameaça, mas sim crimes de palavra, injúria, calúnia, difamação, esse tipo de crime, né? Então, o que acontece? Os crimes que teriam uma ameaça não estariam abarcados. O problema é que a doutrina nunca se debruçou num caso concreto e ela é, em regra, anterior às redes sociais e essa dinâmica das redes sociais. Então, se você pegar toda a doutrina constitucional que a gente tem aqui no Brasil, eles colocam isso e jogam lá, mas nunca teve um caso concreto de fato discutindo. Porque os casos concretos que você tem de imunidade parlamentar debatendo é assim, o cara bateu na mulher em casa, o cara xingou o vizinho, o senador bateu na mulher, o deputado bateu no vizinho, o deputado xingou o vizinho do prédio. Daí beleza, daí não tem imunidade parlamentar, porque de fato não está no exercício da atividade da Casa Legislativa. Mas daí entra a questão da rede social. Seria a rede social uma extensão do debate parlamentar ou não? Daí vai entrar toda essa questão, todo esse debate que a doutrina não faz por ser em regra anterior. Inclusive, se pegar o livro do Alexandre de Moraes, ele fala isso. Vai falar que o limite à imunidade parlamentar material são os crimes de palavra. E ele cita lá crimes contra a honra, incitação ao crime e apologia ao crime ou ao criminoso. A ameaça estaria fora. Então, esse seria o limite. O limite estaria aí, por isso que o STF buscou, a Procuradoria-Geral buscou o crime de coação no curso do processo, que é o crime que tem a ameaça como elemento do tipo. Então, daí afasta esse debate da imunidade. Daí a questão do dolo. Né? O dolo é difícil de medir num caso como esse. Por quê? Você tem o dolo da Lei de Segurança Nacional, que seria, de alguma forma, atentar contra as instituições, e teria também o dolo
no mesmo caso, o dolo de alguma forma, tentar coagir os ministros ou o procurador-geral, quem quer que fosse, para influenciar no inquérito em andamento. É difícil dizer, porque o vídeo do cara, assim, eu assisti, não assisti inteiro, mas assisti uma grande parte, inclusive para gravar meu primeiro vídeo, é um vídeo, assim, que ele fala muitas coisas de uma forma quase, assim, verborrágica, né? Ele sai falando. Então, até conexa, né? Ele sai metralhando para tudo que é lado. Metralha, ele sai tirando, né? Então, quer dizer, é difícil dizer. Pode ser até que ele tenha o dolo, pode até ser que ele tenha. Mas pode-se dizer também que não. Porque eu não sei até que ponto aquilo lá ele tinha verossimilhança na afirmação, né? Que é uma questão da ameaça, né? Sempre quando você vai discutir uma ameaça, a ameaça tem que ser verossimilhante. É lógico, eu vejo um cara bombadão, carecão, bravão, parece o The Rock. Eu vou falar, pô, vou ficar com medo desse cara. Ele parece o The Rock, não parece? O The Rock brasileiro. Mas assim, eu vejo esse cara e falo, eu vou ficar com medo. Mas assim, até que ponto esse tipo de ameaça seria efetiva, seria verossimilhante? Entendeu? Aquela questão, vou te mandar para a Lua. Talvez não é um pouco isso, pensando pelo lado da defesa, tá? Supondo que eu seja o defensor dele, se eu fosse contratado para defender ele. Até que ponto é verossimilhante essa ameaça dele? Até que ponto um deputado federal, que é, não sei se eu diria quase que uma piada, ou alguém que é cômico, alguém que as pessoas, fora os seguidores dele, as pessoas normais não levam em consideração, até que ponto essa ameaça poderia ser considerada verossimilhante? Eu, se eu fosse advogado dele, eu já entraria nessa discussão de cara. Além da imunidade parlamentar, além disso, além do dolo, essa questão da verossimilhança. Porque eu acho que, assim, vendo o vídeo, eu não entendo como esse cara possa influir num debate público relevante sobre isso. É lógico, você tem uma questão, talvez, aí política e maior, que é o quê? Que é os filhos do presidente, o próprio presidente da República, que é talvez o Supremo e a Procuradoria-Geral tentando dar um recado, falando, vamos pegar esse cara aqui, que ele é um cara mais fraco politicamente, alguém menor, como um recado para aquelas pessoas, para os filhos do presidente, para que não façam isso, que senão vão também ser presos. Então, acho que tem um componente político muito grande. Lógico, o Supremo, por ser uma corte constitucional, ele tem incutido essa questão política, né? Além de ser um órgão julgador da questão jurídica, ele tem uma questão política, até demais aqui no Brasil, né? A nossa Corte Constitucional brasileira é muito política, ela faz julgamentos muito políticos. Esse inquérito policial, ele é político, os dois, né? Tanto o inquérito das fake news quanto o inquérito dos atos antidemocráticos são inquéritos de natureza política, que, a meu ver, são tocados por uma autoridade que não seria competente, já que você fala, ele está fora... Então, aí entra uma outra discussão. Se ele não está cobertado pela imunidade parlamentar, é porque ele está fora de uma atuação do mandato. E daí, como ele não vai estar com prerrogativa de foro, segundo a jurisprudência do Supremo, então teria que esse caso ser remetido para a primeira instância. E aí já é uma outra coisa também, quer dizer, gerou outro problema. Essa atuação do Supremo e da PGR gerou outro problema, porque se ele não está na atuação parlamentar, se ele não está cobertado pela prerrogativa da função parlamentar, esse processo tem que ser remetido para a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. E não ficar no Supremo. Então, quer dizer, tem todas as questões, eu acho que tem um elemento político aí muito forte e, a meu ver, perigoso. É lógico, ninguém gosta desse discurso antidemocrático, foi muito difícil conquistar a democracia aqui no Brasil. A democracia aqui no Brasil ainda é muito frágil, mas também o STF fazer o que faz fragiliza a democracia tanto quanto o deputado fazer o que ele fez. Tá? Pelo menos essa é a minha visão. Os dois lados estão fragilizando, eles estão, acho que, brigando para ver quem destrói a democracia primeiro. Pelo menos essa é uma visão que eu tenho desse caso, porque o STF deveria guardar os direitos e garantias. Por mais que esse cara seja um boçal, seja um nego, para não dizer retardado, né? Vou dizer, mas seria mais ou menos isso, o STF deveria resguardar os direitos e garantias dele. Essa é a questão. E não está resguardando, está atuando de forma política, está cometendo erros, né? Até meu ver, graves, né? Eu estava aqui lendo a Lei de Segurança Nacional, né, o artigo 23, que tem os delitos aí pelo qual ele foi denunciado, e também tem outra coisa que até o Dr. Matheus chegou a passar por essa parte, o delito de incitar animosidade entre as Forças Armadas ou entre essas e as classes sociais ou instituições civis. Qual o poder que esse deputado tem de incitar as Forças Armadas a fazer qualquer coisa? Né? Se fosse um general, um almirante, alguém de importância numa instituição dessa, das Forças Armadas,
talvez ele tivesse capacidade de incitar algo, né? Agora, não sei se um deputado federal tem a capacidade, desmerecer um pouco até as nossas Forças Armadas, né? Sim. De que uma fala em vídeo de YouTube de um deputado, dos tantos deputados que temos, é suficiente para incitar as Forças Armadas a alguma coisa, a qualquer coisa que fosse, ainda mais a ter uma animosidade com classes sociais ou instituições civis, que é algo complexo e grave, né? O outro delito que é imputado também do artigo 23, o inciso 4, até a redação da lei também eu acho totalmente equivocada, que seria o crime de incitar a prática de qualquer dos crimes previstos nessa lei. É extremamente genérico e abrangente, né, esse inciso. E também, de novo, qual a capacidade que tem e o potencial que tem de esse deputado, por meio de rede social, que provavelmente é acompanhado somente por aquela pequena parcela de seguidores, eu digo pequena em relação ao tamanho do Brasil, né? É um país com 200 milhões de habitantes, quanta gente teria que ele poder influenciar e incitar a praticar qualquer dos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, para que fosse algo tão relevante ao ponto de se desconsiderar a imunidade, desconsiderar aí a questão da fiança ou não cabível para um delito como esse, para movimentar um STF que já se diz entupido de processos e que geralmente a culpa é nossa, advogados, que recorremos muito, de colocar a PGR para trabalhar quando tem tantas outras coisas aí, a Amazônia que pega fogo, a Covid se espalhando por ineficiência de diversos órgãos públicos e federais, inclusive. Muito... Não estou dizendo, assim como o doutor Matheus, que o que ele fez está correto, mas qual a capacidade desse indivíduo de incitar alguém a praticar um delito, em especial as Forças Armadas, a praticarem qualquer ato que seja, né? Me parece assim um exagero mesmo, uma questão de marcar posição, de falar para os inimigos, olha, se mexer com a gente vai acontecer isso, e não deveria ser essa a função, né, do nosso STF, eu acho. Marcelo, o nosso live espectador aqui não concorda com você, o Júlio Fretes. Eu ia falar isso agora. Eu também não concordo. Não concordo porque ele já está sendo investigado por ter criado ali uma animosidade e fez com que as pessoas disparassem fogos de artifício ali no STF. Então, ele é um deputado federal, ele tem redes sociais, ele tem seguidores, ele tem sim essa possibilidade, essa capacidade de influenciar. Hoje em dia, nós sabemos, por conta de rede social, uma palavra aqui que nós colocamos já gera aqui milhares de curtidas, de likes. De repente, alguém com mais nome, com mais influência, repete aquilo ali, e daqui a pouco, uma semana, está todo mundo na Avenida Paulista. Então, assim, hoje as coisas são um pouco mais complicadas em rede social, em opinião. E ele é um deputado federal. Agora, em relação à imunidade parlamentar, eu acredito que a atitude dele passou longe, né? Eu acho que imunidade parlamentar é a possibilidade de você ter um discurso cívico, né, respeitoso de ideias. E não o que ele fez. O que ele fez passou longe de uma conduta de deputado. Ele cometeu um crime por meio de rede social ali. Porque ali não tem nada, na minha opinião, passou longe do exercício da função dele de deputado. Ali ele parecia um louco, um treslocado, o típico gado, né, como o pessoal fala, dando opinião a respeito do STF, de tudo que nós estamos acostumados a ouvir por aí, só que da boca de pessoas, entre aspas, comuns. Então, a imunidade parlamentar, na minha opinião, ali passou longe dele, não tem nada a ver com o que foi cometido, e aí a gente entra numa questão que o doutor Matheus também falou. Se nós formos desconsiderar a questão da imunidade, nós vamos ter efeitos na competência. E aí começa a ter um problema que o STF também não quer soltar o inquérito, né? O STF quer que essa ação corra por lá com eles, mas, ao mesmo tempo, o próprio procurador, na denúncia, reconhece que ali
a conduta do deputado não teve nada a ver com o ofício dele. E aí vai ter aquele problema lá. E aí, quem será a competência? E quem será que vai julgar isso? Ninguém também, né? Ou seja, temos a questão dessa absoluta arbitrariedade do STF. Abraçou o processo para eles, ninguém pode rever o que vai ser feito, e eles vão ali tomar a decisão que eles melhor achariam, de cunho político, obviamente. É curioso que o STF ele segue o entendimento dele quando interessa e ele inova também quando é interessante. Então, com relação à questão da imunidade... Como quase todos, né? Mas a gente se ilude que no STF tudo isso vai ser corrigido. E a questão da imunidade já tem precedente do STF, de que realmente a conduta dele extrapola, né, a função, mas também tem já precedentes do STF de que, sendo assim, se ele não atuou como deputado, a competência não pode ser por prerrogativa de função. Então, o STF está se agarrando, mas não sei como que eles vão sustentar isso aí. Está violando Constituição, viola qualquer pacto internacional que o Brasil é signatário, né? E isso aí, dependendo para que lado for, a gente ainda vai sofrer sanção aí internacional. Sim, capaz. E é curioso porque quando a gente entra nessa encruzilhada jurídica, se nós admitirmos que o STF, que foi o mandante da ordem de prisão em flagrante delito, por conta de um crime, esse crime não era inafiançável. Se não existe imunidade parlamentar, a gente não tem nem que discutir se o crime é afiançável ou inafiançável, porque, de fato, esse crime, ainda que não admita fiança por caber uma prisão preventiva, o fato de não caber fiança não significa que o crime seja inafiançável. Até porque o mandamento constitucional do que é crime inafiançável já temos um rol. O fato de não caber fiança lá para uma preventiva já é outra estrutura processual penal. Então, como bem colocado pelo Marcelo, o STF não quer largar, mas ele vai ter que se posicionar, porque se não existe imunidade parlamentar, vai para o primeiro grau, mas ele quer ficar mantendo aqui. Para manter aqui, ele realmente deveria estar acobertado pela imunidade parlamentar, e se assim estiver, o crime não é inafiançável. Então, a gente realmente está numa sinuca, numa encruzilhada jurídica, não é, doutor Matheus? O que o doutor Matheus pensa a respeito? Olha, realmente, essa questão, primeiro tem a questão do flagrante, né? Você vai entrar na questão se o crime era um crime permanente, como o STF colocou, ou se é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Quer dizer, quando eu vi a notícia, eu acordei, era umas 5h30 da manhã nesse dia, eu abri o jornal, estava lá essa notícia, eu falei, meu Deus, eu tenho que olhar direito. Eu olhei e falei, peraí, o cara foi preso em flagrante por postar um vídeo no YouTube. Quer dizer, uma coisa é o crime permanente, é o conceito legal de crime permanente. Crime permanente é aquele que a execução se protrai no tempo, como, por exemplo, o sequestro. O exemplo que a doutrina vai trazer é o sequestro. Eu pego uma pessoa, mantenho ela em cárcere. Enquanto eu estiver mantendo ela, o crime está sendo cometido, está se consumando. A consumação se protraiu no tempo. Outra coisa que o STF ele confundiu, o STF errou, é o crime instantâneo com efeitos permanentes. Se eu mato uma pessoa, dou um tiro nela, ela morre, o crime é instantâneo. A pessoa morreu na hora que eu dei o tiro. Só que os efeitos são permanentes, porque ela está morta. Então, quer dizer, não pode a polícia querer me prender daqui a um mês e falar, não, a pessoa está morta, então o crime é permanente. Não é essa a ideia. Só que o STF interpretou assim. O cara, até onde eu saiba, lógico que ele gravou uma live enquanto a Polícia Federal estava na casa dele. Daí uma outra questão. Mas, assim, o ministro viu o vídeo postado, o vídeo foi assim, o vídeo é assim, o YouTube, eu tenho canal no YouTube, eu sei como é que é. Você grava a porra do vídeo, tira ele do celular, joga no computador, ele leva uns minutos para subir, daí ele sobe e as pessoas têm acesso. Mesmo quando é live, né? Ele sobe depois de alguns minutos. Então, quer dizer, a hora que o vídeo subiu, o crime já estava consumado. Se o crime é coação no curso do processo e crime da Lei de Segurança Nacional, esses crimes são instantâneos. Não são crimes permanentes. Eles foram cometidos no momento em que ele proferiu aquelas palavras, em que ele falou, e já estavam consumados quando foi expedida a ordem de prisão, o mandado de prisão em flagrante. Então, quer dizer, você não tinha flagrante. Se o flagrante é a certeza visual do crime, pensando no conceito aí mais amplo, né, a certeza visual do crime, ou logo depois de ter cometido o crime,
Quer dizer, o crime já estava consumado. Você não tem exatamente aí um logo depois, tá? Porque eu acho que teria uma elasticidade muito grande do logo depois, até porque não houve nenhum tipo, digamos assim, de perseguição ou de encalço da polícia. Você pode dizer que o celular dele era objeto do crime? Eu vi uma outra tese falando assim, o celular dele era objeto do crime, então pegou ele com objeto do crime porque ele estava com o celular. Não sei, o celular é objeto de crime? Quer dizer, se ele cometeu o crime por meio do celular, o celular é um objeto do crime que permite o flagrante, eu também acho que é uma extensão um pouco exagerada dos conceitos legais do Código de Processo Penal, que inclusive pode gerar problemas na primeira instância, porque eu não duvido que vai ter juiz daqui a pouco copiando isso. Tá? Vai ter muito juiz de primeira instância prendendo em flagrante o cara cometeu o crime há 3 meses atrás, falando, não, mas o crime era permanente, porque ele matou a vítima. Então, quer dizer, o STF errou nisso. O STF já tinha errado no caso do Delcídio, isso também, só que como o Delcídio era do PT, ninguém falou nada, o pessoal ficou meio quieto em 2017, não teve a repercussão que teve esse caso do Daniel Silveira, mas aconteceu exatamente a mesma coisa. O Bolsonaro apoiou na época. E os bolsonaristas também. Né? E agora aconteceu com esse cara. Quer dizer, você tem que respeitar para todo mundo, porque essa jurisprudência do que eles estão chamando aí de flagrante legal, que é o quê? Que é falar que se cabe prisão preventiva, o crime... Isso se aplica, na verdade, a membros do parlamento, né? Deputados e senadores. Eles falam assim, se cabe prisão preventiva, o STF interpretou assim no caso do Delcídio e usou agora. Se cabe prisão preventiva, não cabe fiança, então o crime seria inafiançável, então, por isso, você não aplicaria a regra do artigo 57, parágrafo 53, parágrafo 2º, que é que só permite a prisão de deputado e senador por crime inafiançável. Então, quer dizer, mesmo o crime sendo afiançável, como era o caso do Delcídio, ou do Daniel Silveira, você permite a prisão em flagrante porque caberia preventiva. Mas eu pergunto, então por que não decretou preventiva dela? Por que o MPF não pediu preventiva e decretou preventiva direto? Por que deve dar o flagrante nele? Ou por quê? E tem outra coisa ainda. Quer dizer, ele está preso em flagrante desde quarta-feira. Até onde eu saiba, não converteu em preventiva. O MPF não pediu e não converteu. Quer dizer, a ideia... E aí está corrompida a própria ideia da prisão em flagrante. Porque a ideia da prisão em flagrante é o quê? Você tendo a certeza visual do crime, né? Uma autoridade policial ou uma pessoa do povo, tendo a certeza visual do crime, pegar aquele indivíduo que está cometendo o crime, conduzi-lo perante a autoridade policial, que depois vai conduzi-lo perante a autoridade judicial em até 24 horas, ele vai submeter à custódia e vai ser colocado em liberdade ou preso em prisão preventiva ou temporária, caso haja requerimento do MP. É isso. Quer dizer, você não tem um flagrante. O flagrante não pode perdurar muito tempo. Você não pode dar aquela prisão para averiguação que tinha antigamente. Isso aí que está tendo com ele está preso em flagrante. Já há 6 dias. 6 dias não, 4 dias. Então, quer dizer, eu acho que tem uma certa extensão excessiva. Tem uma interpretação errada do que é flagrante, do que é crime permanente, crime instantâneo com efeitos permanentes. Você tem uma corrupção também do entendimento do qual é a função do flagrante. Porque, quer dizer, se você tem uma sistemática processual penal que determina a audiência de custódia, naquela audiência que o cara fez lá com ele na quinta-feira, que o juiz de instrução fez, deveria aquilo ter sido uma audiência de custódia. Mas é que a Câmara não tinha deliberado, daí o Supremo quis jogar para a Câmara, falar, deixa a Câmara deliberar se prende o cara ou não. Beleza, a Câmara manteve a prisão. Então, por que na sexta-feira não teve uma custódia ou no sábado? Para dizer o que vai fazer com esse cara. Ele vai ficar preso em flagrante, então, agora, indeterminado? Quer dizer, eu acho isso muito perigoso, porque se o que o Daniel Silveira faz tem efeitos justamente por ele ser alguém popular, assim, com muitos seguidores, o que o STF faz também tem muito efeito. Porque o STF tem muitos seguidores, especialmente a jurisprudência, digamos, punitivista, ele tem muitos seguidores entre juízes e promotores. Eu até acredito que deve ter um monte de promotor comemorando aqui em São Paulo, isso aí falando agora que a gente vai perder em flagrante todo mundo. Né? Então, quer dizer, eu acho isso muito perigoso, tem que tomar cuidado. O cara pode ser um boçal, o Daniel Silveira, ele é um boçal, ele é alguém que atenta contra a democracia, mas ele tem direitos e garantias, tem que respeitar isso. Porque se a gente não respeita, a gente vai começar a corroer a democracia, que já está corroída, já está em dificuldade, sendo corroída pelo sistema político, a gente vai começar a corroer também pelo sistema judiciário. Mais ainda. Então, quer dizer, eu vejo isso com maus olhos, não me agrada, não sei qual é a opinião de vocês sobre isso.
O STF ele está agora fazendo o mesmo que o deputado é acusado, né? Ele está incitando todos esses seguidores do deputado a se voltarem contra o STF porque estão agindo de maneira ilegal. Tudo o que ele dizia que o STF fazia, claro, com o exagero que ele usou, que para mim eu não apoio nada do que esse deputado diz, mas como advogado, né? E ainda nesse caso talvez advogado do diabo. O STF, cada vez que viola um direito constitucional, que está fechando o olho para a lei para atingir seus próprios objetivos, está incitando ainda mais os seguidores desse deputado a se voltarem contra o STF e o Estado Democrático de Direito, né? Estão dando a razão que ele queria no discurso. E com relação também a esse comentário do Dr. Matheus sobre a deturpação, né, do que é o flagrante, até se a gente sair da esfera jurídica, for para o que significa a palavra flagrante, né? Flagrante vem do flagrare, do latim, que significa chama. E a gente sempre ouvia já desde a faculdade, né? O flagrante é o calor do momento. O dicionário diz que é o que se viu ou se registrou no momento exato de seu desenvolvimento. É o que está acalorado. Tudo isso já esclarece o que seria o flagrante. E esses vídeos já perderam esse calor, já se passou o momento exato de seu desenvolvimento há bastante tempo. E aí ainda tem essa questão da audiência de custódia também, que o Dr. Matheus menciona. A gente sempre tenta levar ao STF o caso de um cliente nosso que não teve audiência de custódia em 24 horas, que tem comarca que o crime acontece no fim de semana, e aí aquela comarca está sem um juiz, que é uma comarca pequena, aí também não dá para fazer no começo da semana, e a gente quer levar essa discussão para conseguir um HC no STF, e agora aí tomar no STF. O juiz TQQ, né? Tem juiz terça, quarta e quinta, né? Tem comarca que é assim, né? O cara vai preso na quinta-noite, vai ter juiz só na terça-feira, né? Para fazer a custódia. Daí você leva para o STF, se for essa jurisprudência que está aí, não tem mais custódia no Brasil. Eles não gostam muito da custódia, não. Mas, enfim, não sei, né? Acho esse caso perigoso. Eu sei que o cara é um cara difícil, o Daniel Silveira é uma pessoa objeta, mas esse caso é perigoso também. Tá? O jeito que ele está sendo conduzido é perigoso. Democracia no Brasil ela já é frágil, ela está cada vez mais fragilizada. Eu não sei, eu acho perigoso. Não sei, pelo menos é o que eu acho. Deus, segunda ou terceira vez que você faz esse comentário, né, que a democracia no Brasil ela está fragilizada. Eu acho que ela realmente está sim. Nós estamos aqui até com eu acredito que estamos sofrendo um risco ali concreto, principalmente para as próximas eleições. Mas uma circunstância que denota isso, na minha opinião, e aqui vai de encontro mais ou menos com o comentário aqui da nossa live espectadora Áurea, é que até um tempo atrás, digo eu, essa lei de segurança nacional, para mim, só existia em livro. Não tinha quase decisão. Se nós formos nos recordar aqui, mês passado, salvo engano, o Marcelo Feller foi preso por conta dela. E o inquérito foi arquivado porque o promotor de justiça, promotor não, procurador da República, salvo engano, subprocurador da República, falou que, olha, a conduta dele não tem nada a ver com essa lei de segurança nacional. E agora, novamente, nós estamos falando dela, e agora denunciado. E até um tempo atrás, alguns anos atrás, nós não ouvíamos falar dessa lei na prática. Parecia aquele monstrinho ali que vive, mas está quieto, ninguém falava dele. Todo mundo fala, pô, essa lei é inconstitucional, mas enquanto não tem uma decisão, falando nesse sentido, ela está vigente e válida. Eu acho interessante isso. Como que essa lei voltou agora a discussão depois de um tanto tempo esquecida? Outra questão que também eu não queria deixar de comentar foi em relação à competência. O STF vai rasgar a jurisprudência deles, porque ali na ação penal 937 ficou ali consignado que prerrogativa de prerrogativa de função é relativo ao cargo e no exercício do cargo. O STF o relator foi o Barroso. Eles vão agora ter que rasgar a jurisprudência deles para conseguir enquadrar o caso do Daniel. Agora, a questão aqui de ser crime permanente ou instantâneo de efeito permanente,
foi uma invencionice, na minha opinião, do ministro ali, do Alexandre, porque a jurisprudência ela é pacífica no artigo 241-A do ECA, que é relativa à pornografia infantil na internet. A jurisprudência lá ela é tranquila no sentido de falar que é crime instantâneo de efeito permanente. Eu não sei de onde que o Alexandre falou que o tal do crime aqui, o crime de postar aqui na internet, ele é permanente. É uma opinião, na minha opinião, é uma opinião isolada dele. Tá? E aqui vem também uma questão até do Júlio Fretes. Esse comentário sobre o flagrante dos tempos atuais deveria ter uma interpretação contemporânea ou pelos meios virtuais, por exemplo? Desculpa, é uma pergunta, não é um comentário. Esse comentário sobre o flagrante nos tempos atuais deveria ter uma interpretação contemporânea pelos meios virtuais, por exemplo? Eu acho que sim. Até o Lênin Streck, se não me engano, ele fez um artigo, uma publicação, e eu até coloquei no nosso grupo, né? Será que no flagrante, o logo depois e o logo após, de décadas atrás, será que ele pode ser interpretado hoje com as redes sociais, com a internet, com os meios de comunicação que nós temos, principalmente nesses crimes virtuais? Eu acho que a interpretação das hipóteses de flagrante, eu acho que elas vão, daqui em diante, sofrer uma alteração sensível aí. Mas, voltando ao assunto, ficou muito interessante essa questão agora, Matheus, Marcelo, Gabi, da cadeia de custódia, da audiência de custódia, que na verdade é a audiência de apresentação, né? Tirar esse termo que ele não é correto, da audiência de apresentação. Porque ela entra em contradição com o disposto lá da Constituição Federal. Como bem falou o doutor Matheus, ele foi preso em flagrante, o flagrante foi encaminhado para o plenário, que eu também não sei de onde. Eu imaginei no primeiro momento que ia ser uma audiência de custódia, mas não foi. Foi mantido o flagrante. Foi encaminhado ali para o Congresso, foi mantido o flagrante. E agora nós vamos precisar falar de audiência de custódia, de apresentação. Mas quantas horas, quantos dias depois? Teve uma questão técnica embutida que é correta ali, né? Que a audiência de custódia ela não poderia ser realizada antes da apreciação do Congresso. Porque a audiência de custódia, todos nós sabemos, é tanto para se verificar ali a integridade física do preso, bem como também as medidas cautelares ali proporcionais à situação. Só que o STF não poderia decidir a respeito das cautelares, porque não tinha a ratificação do Congresso. Então ficou aquela audiência de custódia pela metade, com depois a convalidação da prisão em flagrante, e agora vai decidir qual. Mas também, até o Auri Lopes Júnior falou, também nesse caso não dá para se decretar a preventiva dele. Qual que vai ser ali a situação dele neste caso? Eis a questão. Novos capítulos pela frente, até para discutirmos aqui. Eu não sei o que vocês acham nesse sentido. Eu acho até bem curioso que o doutor Lênin Streck, né, um grande jurista, ele esquece todo o alarde que ele geralmente clama pelo garantismo penal, abolicionismo, né, doutor Matheus? Abolicionismo. Passou 24 horas, não teve audiência de custódia, isso daí está contradizendo os tratados internacionais, está contradizendo a Constituição, está contradizendo o direito do preso. E quando ele vai omitir uma opinião, querendo, até como estou vendo aqui o Júlio Fretes, está falando a respeito de uma nova interpretação dos crimes virtuais, que o Lênin Streck também está querendo dar essa nova interpretação, a gente não pode perder nunca a linha de raciocínio da hermenêutica jurídica. Qual que é a teleologia? Qual é a finalidade? Qual a finalidade de um crime permanente? Por que a gente chama esse crime de permanente? Por que esse crime é instantâneo? Por que o efeito dele é permanente e ele se exaure instantaneamente? Então, você querer reescrever todas as características de um crime para que ele se encaixe numa tipicidade totalmente anômala, isso sim é infringir todos os direitos e garantias fundamentais que eles tanto defendem quando estão do lado oposto.
quando estão ali levantando a bandeira do abolicionismo penal, do garantismo, do antipunitivismo. Com relação à Lei de Segurança Nacional, que o colega Henrique também citou, ela está vigendo, era uma lei da época da ditadura, e, a meu sentir, quando o Daniel Silveira é totalmente errado, totalmente grosseiro, não agiu por urbanidade, ele está totalmente errado. Mas quando ele agiu, ele não quis ferir diretamente o regime democrático, as instituições, separação de poderes. Eu acho que a brutalidade dele e a falta de urbanidade foi tanto que ele queria atingir ministros específicos. Porque eu também vi, doutor Matheus, a fala dele antes de sair do ar. Ele atingia diretamente ministros em específico. E não tinha verossimilhança de uma ameaça ou nada, era algo tão desconecto que eu não vejo como uma afronta ao Estado democrático de direito para ser usado essa lei. Essa lei só foi utilizada como pretexto para calar uma voz que deveria ter sido calada de outra forma, mas não com esse rigor totalmente atécnico e totalmente antidemocrático, esse sim. Né, doutor Matheus? Sim, não, realmente. Essa questão da Lei de Segurança Nacional daria uma tese de doutorado, porque assim, é uma lei que foi elaborada em 83, na ditadura militar, para combater aqueles que pediam democracia, para combater o início do movimento democrático. Então, você vê isso na lei. Se você for analisar a lei pelo aspecto histórico, fazer uma hermenêutica histórica nela, o que acontece? Ela foi criada para combater esses movimentos democráticos. Movimentos de esquerda também, eventualmente, mas principalmente os democráticos. Daí, beleza, vem a Constituição, ninguém liga para essa lei, porque não está aplicando, ninguém ligou. Passou 30 anos da Constituição e ninguém ligou para essa lei. Até mais ou menos 2018. Por quê? Começou a ter uma polarização política muito grande, polarizou o debate político, e as pessoas pescaram essa lei e falaram, não, está em vigor ainda. Então, quer dizer, o cara que é de esquerda vai usar para acusar o de direita, que está cometendo um crime assim. O de direita vai usar para acusar o da esquerda, que foi o que aconteceu aqui. Esse caso assim, o advogado que foi investigado pela Lei de Segurança Nacional estava defendendo na Folha, salvo o melhor juízo, que era válido flagrante. A mesma pessoa. Quer dizer, eu acho assim, tem uma coisa, o advogado ele não pode ser garantista de ocasião. Tá? Ou a gente é garantista para todo mundo, ou a gente é punitivista. Eu não posso olhar a cor do meu cliente, a cor política do meu cliente. Não posso olhar se ele é verde, se ele é azul, ou se ele é vermelho, ou se ele é laranja. Né? Eu não posso ser garantista de ocasião. Eu tenho visto, às vezes, um pouco desse garantismo de ocasião. Se for alguém de esquerda, eu sou de esquerda, não pode aplicar a Lei de Segurança Nacional. Agora para o de direita pode. Mesma coisa, o contrário. Então, a gente tem que tomar cuidado. A Lei de Segurança Nacional é uma lei muito aberta, ela tem um problema de tipicidade penal, de taxatividade, e é um problema de direito penal material, que é o seguinte, a lei ela foi criada com tipos abertos para que o legislador totalitário, para que, na verdade, o jurista, o membro do Poder Judiciário totalitário da ditadura militar pudesse prender todo mundo por qualquer coisa. Se o cara fosse lá na praça e levantasse uma bandeirinha assim, quero democracia, Lei de Segurança Nacional nele. Então, ela foi criada aberta por isso. Você vê os tipos do artigo 3, do 17, do 23, porque no começo estavam acusando ele do 17, que é extremamente aberto. O 23 também é extremamente aberto. Cabe tudo. O que é incitar as Forças Armadas? Talvez o legislador tenha pensado, um general, um marechal, um capitão que vai lá e incita um navio de guerra, um submarino, a se rebelar como uma revolta da Armada, alguma coisa assim. Mas, quer dizer, mas também cabe outras coisas aí, né? Se eu, começo a falar que quero criar um sindicato para defender os militares. Isso pode ser considerado uma forma de subversão, tá? E entrar na Lei de Segurança Nacional. Né? E tem a questão também do bem jurídico e segurança nacional. E daí entra uma questão de direito penal de ofensividade. Né? Você tem que ter uma conduta que ofenda o bem jurídico. Se essa conduta não for ofensiva ao bem jurídico, ela, em tese, é atípica. Então, quer dizer, você tem que ver essa questão. Quer dizer, o que ele falou é muita besteira, Ele falou para muita gente, ele tem muitos seguidores, com certeza. Mas a questão, isso aí consegue ofender a Lei de Segurança Nacional? Quer dizer, eu estou colocando isso aqui para o debate, na verdade, porque eu não sei a resposta. Se eu fosse advogado dele, eu ia jogar isso aí também. Né? Ia jogar essa defesa. Mas eu acho muito perigoso usar a Lei de Segurança Nacional, porque isso aí cabe tudo e vão começar a usar para tudo. Né? Só que na época da ditadura tinha aquela lei dos animais, né?
Então, o pessoal impetrava habeas corpus usando a lei de defesa dos animais. Será que a gente vai ter que fazer isso daqui a pouco também? Falar, o ser humano é um animal, então não pode torturar ele, você não pode deixar ele preso muito tempo, não pode deixar ele numa jaula. Tá? Assim, eu tenho medo de que isso caminhe para isso por conta dessa polarização política. Porque as pessoas estão pensando só em política, mas o direito ele existe justamente para filtrar a política. Para evitar que a gente leve nossa paixão política para uma causa, para um julgamento. Então, quer dizer, me preocupa relativamente bastante. Não só a questão do poder executivo, dos filhos do presidente que eles falam, mas também a questão do outro lado da esquerda, também a questão do poder judiciário e a questão do MP. Porque a gente não tem mais o MP democrático. O MP está partindo para uma linha totalitária. E o poder judiciário também. Eu acho que a maioria aqui é de São Paulo, assim, fazendo uma crítica muito olhando ao tribunal, tenta soltar alguém aqui em São Paulo. Não sai, né? Então, quer dizer, o cara pode estar ferrado lá, falar, vai morrer, o cara está com Covid, vai morrer. Ah, não solta. Então, quer dizer, tem um pensamento punitivista muito forte, que ele está crescendo, ele está ganhando muita força, ele veio da Lava Jato, se você for ver historicamente, a Lava Jato deu um pontapé nisso, porque a mídia, de certa forma, apoiou, né? Apoiou aquele movimento lavajatista, apoiou tudo que veio, diminuição de garantias, mais poder para o Ministério Público, mais ainda do que já tinha vindo na Constituição, né? Mais poder aos juízes, e isso foi capturado por um movimento político agora que está bem polarizado e todo mundo está tentando jogar a Lei de Segurança Nacional no outro, para ver se cola. Então, você pega a esquerda jogando na direita e a direita jogando na esquerda. Então, acho que tem muito isso, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é muito perigoso. Lei de Segurança Nacional deveria ter sido revogada. Quer dizer, ela não foi nem recepcionada. Mas, para não ter debate, o Congresso Nacional deveria ter revogado isso aí. Eu acho, pelo menos. Não sei qual opinião eu concordo. O nosso live espectador, Luiz Orione, fez uma pergunta bacana. Doutores e doutora, é possível o deputado levar esse caso ao conhecimento até mesmo de tribunais internacionais? Com certeza, vai levar. Eu acho que ele vai levar. Primeiro pela questão da competência, depois questão da imunidade, questão de não ter audiência de custódia. Quer dizer, tem várias mini violações aí que fazem uma violação complicada que eu acho que o Brasil pode acabar condenado. Eu sei que essas condenações não dão nada no final das contas, mas pega mal no âmbito do direito internacional público, né? Porque com certeza a defesa vai levar, porque eu acho que vai levar, né? Porque tem muitas violações, tem muita coisinha. Eu sei que isso parece, as pessoas olham, às vezes falam, isso aí é filigrana jurídica, é a defesa enchendo o saco, mas assim, tudo isso importa, porque isso pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês, pode acontecer com o filho do meu vizinho, pode acontecer com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Então, quer dizer, eu não quero que aconteça, né? Eu não quero que seja assim. Eu não quero que eu seja preso, por exemplo, se eu cometer um crime e que eu fique preso, sei lá, 1 ano, sem o juiz me ouvir, sem ter custódia, eu fico lá largado. Que era o que acontecia. Então, quer dizer, isso é perigoso, eu acho que vai levar. Eu acho que mesmo sendo o Daniel Silveira, sendo em si ele uma pessoa abjeta, é capaz do Brasil ser condenado ainda. Tá? Eu acho que o Brasil acaba condenado ainda. Não sei a opinião dos colegas. Eu acho que nesse caso, os crimes que se aconteceram, só aqueles mesmo que a gente mencionou no início. Crime contra a honra e talvez o de coação no processo. Só que esses crimes não conseguiriam atingir os interesses que o STF esperava. Então, aí o STF fez o quê? Passou a citar a Lei de Segurança Nacional, que até outro dia a gente só ouvia mesmo esse pessoal mais da direita, né, citar os mais próximos aí ao governo Bolsonaro, que é uma forma justamente por ter um monte de artigo de tipo aberto que você enquadra qualquer coisa do meu inimigo. Né? E aí o STF está fazendo a mesma coisa. É curioso como a história humana ela é muito cíclica e se repete. Né? A Lava Jato era ótima enquanto prendia a petista. Aí entrou o governo do Bolsonaro e começou a ter investigação da Polícia Federal nos filhos dele, nos amigos dele, aí a Lava Jato começou a ir por água abaixo. Ela já não é mais ótima. Enquanto a turma da direita falava em Lei de Segurança Nacional, que até então realmente, como o Henrique falou, a gente nem ouvia isso até uns 3, 4 anos atrás, começaram a falar disso, todo mundo, que absurdo citar uma lei da época da ditadura. Aí agora, para ir para cima dessas pessoas, aí sim essa lei ela é legal a gente mencionar, ela tem valor, vamos usar. E mostra justamente, né, como o doutor Matheus falou, que tem que se afastar a paixão política, mas a ideia do judiciário é se afastar todas as paixões, né? Se pressupõe um julgador imparcial.
e o STF está se mostrando extremamente parcial em defesa dos seus próprios interesses. E aí vai terminar onde? Na Corte Superior, no caso, uma Corte Internacional, que vai julgar com imparcialidade, porque está fora, quero acreditar e imaginar que está fora dessa disputa política brasileira, que está parecendo disputa de torcida futebolística, e aí vão eles analisar e certamente nos punir. Se chegar a esse ponto, não tem dúvida, porque são direitos aí e garantias constitucionais que a gente presumia já asseguradas, né, já bem firmes na nossa pátria, e que a gente está vendo que, de acordo com o interesse de quem julga, elas são mais firmes, devem ser garantidas ou não. Olha, colegas, eu tenho uma opinião levemente diversa de vocês, ainda bem, né? Se aqui fosse todo mundo concordando com o que todo mundo fala, ia acabar ficando um monólogo sem graça. Mas, assim, se partirmos ali pela última opinião do Daniel Silveira, parece que ele teria cometido crime contra a honra com o ministro, se você for ver com outro ministro. Só que se todos forem ver aqui, ele comete um crime contra a honra de todos os ministros, sem exceção, até daquele do presidente do STF, a qual ele diz que ele gosta. Só que ele não para por aí ele parte para a instituição, a STF. A questão dele, na minha opinião, aqui, tem que ser observada dentro de um contexto, não somente deste fato. Ele foi lá, ele trouxe um monte de situações totalmente estranhas ao ofício dele, né? Que esse aqui não tem aquilo roxo, que aquele outro gosta daquilo roxo. Foi para um lado pessoal totalmente estranho. Mas aí vamos ver dentro do contexto. Ele ofendeu todos os ministros, ele trouxe a questão do STF, que só tem vagabundo, bandido. Ele trouxe ali a questão de venda de sentença, ele trouxe ali a questão do AI-5, só que aí você sai dali, você vai ver que ele já tem um outro inquérito que ele responde por incitar as pessoas ali, quer ver, tem até aqui na denúncia, eu não vou conseguir ler aqui. É o inquérito dos atos antidemocráticos, né? Tem ele um monte de youtubers respondendo, um monte de... ele fala que sem mais palavras... que o trabalho dele como deputado federal consiste em retirar esses ministros e parlamentares do poder, coloca-se à disposição para ser feito e chega a ponto de conclamar através de um tweet Forças Armadas a unirem-se a esta causa, a despeito de ter dito não concordar com as ideias de intervenção militar ou ruptura de ordem política, quando prestou declaração à Polícia Federal sobre os fatos. E querendo ou não, tudo bem, não está provado, mas existe o tal do gabinete do ódio, né, lá em Brasília. Parece que temos ali financiamento de certos agentes políticos, jornalistas. É perigoso. Eu acho que sim. Eu acho que ele incidiu em condutas aqui da lei. Mas aí eu concordo com o doutor Matheus que se você pegar essa lei por questão política, você consegue enquadrar quem você quiser por conta de tipos abertos. Em 2022, se, por exemplo, o Jair Bolsonaro se reeleger presidente, ele não for com a cara de algum jornalista, de algum advogado, algum de nós que estamos aqui criticando o governo, ele vai conseguir colocar e ele vai trazer uma justificativa. Aí você pega um procurador da República, que também, eu não sei qual que é o viés dele, pronto, está feita a situação. Você pega um promotor aqui de São Paulo, a situação está feita. Ou seja, um monstrinho que estava adormecido lá começa a ter vida novamente. Eu acredito sim que esse deputado ele consiga se tipificar pelo conjunto da obra dele, né? Até pelo histórico de vida dele. Agora, adotarmos essa lei aqui como vigente e válida descaradamente para qualquer situação, nós vamos começar a ter problemas aqui. Tal exemplo foi Marcelo Feller, mês passado, que entrou, também foi tipificado nessa lei, para ver como ela serve para tudo. Esse é o problema. Eu acho que o debate é muito importante, né? Como bem colocado pelo amigo Henrique,
com o qual eu não concordo também, mas respeito a opinião. E eu penso da seguinte forma: nós, anteriormente a este governo, nós não tínhamos a polarização, porque nós tínhamos sempre uma esteira da esquerda, era o pensamento da esquerda vigiando há muito tempo, mais de 16 anos. Quando existe uma ideia contraposta a ela, aí sim surge a polarização. A polarização, ela sempre existiu como uma ideologia que vai separar, como diz o colega Matheus, a cor política das pessoas, só que ela ficou mais viva por conta de uma contraposição, e a gente só consegue enxergar luz no contraste. Então, nós temos um contraste agora. Só que o que nós temos visto é que, pela teoria própria do pêndulo, bem citado pelo ministro Gilmar Mendes, no seu livro de Tratado de Direito Constitucional, que é a teoria do pêndulo, né, doutor? Quando a gente tem uma restrição muito grande dos direitos e garantias fundamentais e a gente tem uma atitude democrática, você vai de um ponto ao outro, só que as duas são muito prejudiciais. A liberalidade vira libertinagem e é aquela restrição total. Então, o que a gente tem visto? Uma esquerda acuada, agora partindo para cima, e uma direita que se diz direita, porque às vezes a gente tem não só ideias de direita, mas nós temos o chamado bolsonarismo, que nós não conseguimos distinguir entre o conservadorismo e o liberalismo, que seriam dois cariz do próprio direitismo, né, da própria direita, e nós temos uma esquerda que quer voltar àquela hegemonia, mas não hegemonia com pluralidade de debates, como a gente tem aqui, por exemplo, na nossa live de jurisprudência comentada. Eu vejo que essa Lei de Segurança Nacional, ela não deve ser utilizada de forma alguma porque não houve atentado à democracia. E se houve atentado à democracia, vamos lá, se houve realmente, digamos que a democracia ela está em xeque por conta da manifestação desse senhor deputado federal. A partir desse momento, quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo não são os ministros do STF. Tinha que partir do procurador da República e não de um ministro específico, ele acusando, ele sendo a vítima e ele já pressupondo aqui um julgamento. Então, a gente já vê uma prisão totalmente nula, totalmente eivada de vícios que vão colocar em xeque a própria democracia que eles tanto estão prezando. Então, eu vejo que também tem um problema aqui em relação a quem é o sujeito passivo. Nem isso na denúncia eles conseguiram delimitar. Eles conseguiram colocar como sujeito passivo a própria ordem democrática, do qual não seria legítimo o pedido dos próprios ministros, e, ao mesmo tempo, eles próprios sendo colocados numa situação de achincalhados por comentários realmente desarrazoados, comentários criminosos que devem ser dirimidos na primeira instância. O problema é que agora se discute dele ter a possibilidade de renunciar ao mandato para responder na primeira instância, para que não haja agora a impossibilidade dele vir a se eleger no próximo mandato. O que eu acho até que não viria a se eleger, porque ele pode ter seguidores, ele pode ter uma representatividade ali, mas eu não consigo enxergar outro motivo dentro da cúpula que deveria resguardar o direito constitucional através da proteção à Constituição. Eu não vejo outra forma senão uma perseguição política e não pessoal. E aqui a gente tem a participação, a gente teve a participação do professor Luiz Orione, a quem eu agradeço, grande professor. A gente tem também a participação de Constantino, lá de Portugal, que ele diz o seguinte: com uma quase unanimidade de juristas sobre os erros deste processo realizados pelo STF e com a anuência política da Câmara dos Deputados, quem poderia ser o fiel da balança para tentar resolver esse imbróglio? É uma excelente pergunta, que eu até passo aos colegas aqui. Eu acredito que, pelo fato do STF estar nessa posição, no qual ele não está, mas ele quer se manter, se colocando, impondo através de uma denúncia truncada, se realmente a competência se mantiver com o STF, a gente só vai ter as cortes internacionais. Os doutores concordam ou discordam? Eu concordo, mas eu acho que o fiel da balança nesse caso vão ser os advogados, especialmente os advogados criminalistas, que inclusive são os primeiros a sofrer quando você começa a ter uma corrosão da democracia. Alguns dos primeiros a serem pegos são os advogados criminalistas. A gente não pode esquecer disso. Se essa ideia da Lei de Segurança Nacional vingar,
Logo vai ter um monte de promotor, quer dizer, já acusam de lavagem hoje em dia, já estão começando a acusar de alguns crimes, lavagem, obstrução da justiça, organização criminosa, vão começar a acusar na Lei de Segurança Nacional também, tá? Então, quer dizer, eu acho que o fiel da balança nesse caso vai ser a advocacia. Eu sei que a OAB como instituição está muito fraca, não estou falando de São Paulo, estou falando da nacional, né? Ela está politizada, infelizmente, a gente tem um presidente que, apesar de ter um lado muito bom, falar algumas coisas boas, ele é político, ele não é advogado, pelo menos na minha opinião, e mais os advogados como pessoas, como postuladores, pessoas que postulam no processo, nos processos criminais, especialmente os criminalistas, eles que vão ser o fiel da balança disso. Porque isso aí que o STF está fazendo, logo, logo vai chegar na primeira instância. E a gente vai ver juiz dando mandado de prisão em flagrante para prender o cara que postou um vídeo na internet xingando o outro 3 meses depois. Tá? E daí vai ter que os advogados brigarem e eles lutarem para que o pêndulo volte para o garantismo, que foi o que aconteceu na Itália. Se você for ver, foi isso que aconteceu nas Mãos Limpas, na Operação Mãos Limpas. Eles puxaram o pêndulo para o punitivismo e na hora que voltou, ele voltou com tudo para o garantismo. Foi para o outro lado. Mas não tem que ser assim, a gente tem que ter o caminho do meio, né? Tanto que o Norberto Bobbio tem lá um livro, né? Aqui no Brasil chama Elogio à Serenidade, né? Mas o italiano é mitesa, né? Que é o caminho do meio. Então a gente tem que estar no caminho do meio. Lógico, você não pode ser excessivamente garantista, porque isso leva à libertinagem, mas também você não pode ser excessivamente punitivista, senão você vai levar a um direito penal do autor, um direito penal do inimigo, que é o que a gente caminha agora, a meu ver. E encerrando aqui essa fala, quer dizer, a meu ver, o fiel da balança vão ser os advogados, especialmente os criminalistas, que vai incumbir a eles lutar contra isso, independente da posição política que tenha. Né? Eu sou de direita, mas eu sou garantista, eu sou liberal. Eu gosto de ver as pessoas em liberdade, não gosto de ver as pessoas presas. Eu não gosto de ver o Delcídio preso, por exemplo, uma invenção do STF, mesmo ele sendo de esquerda. Mesma coisa, não gosto de ver o Daniel Silveira preso. Se eu visse um cliente meu numa situação dessa, eu também ia ficar bem puto. Como é que eu vou explicar para a família que o juiz deu uma louca no juiz, o juiz inventou uma lei e prendeu o filho da dona Maria, prendeu o esposo, prendeu o pai? Como é que a gente vai fazer, gente? Isso me preocupa. Quer dizer, eu me preocupo pela democracia em geral, mas eu me preocupo pela advocacia também e me preocupo pelos advogados. Eu não quero que aconteça comigo, como aconteceu na época da ditadura, de se acordar de manhã, tá a polícia te prendendo porque você tá defendendo fulano ou cicrano. Isso, e essas conversas vazadas da Lava Jato mostraram isso, que a Lava Jato monitorou o advogado. E eu tenho algumas operações que eu participo que eu acho também que os caras ficam monitorando, eu não tenho dúvida. Ficam de olho em mim, interceptando, vendo movimentação bancária do escritório, para tentar pegar o cara no flagra, pegar o advogado no flagra e tirar o advogado fora. Se o advogado está brigando demais, tira o cara. Então, quer dizer, é o fiel da balança, a meu ver, com seus advogados criminalistas. Sem querer puxar o saco da gente, mas acho que é isso. Boa. Ótimo. Eu vi essa pergunta do colega, o Alexandre Constantino, eu interpretei aqui no sentido de como resolver esse imbróglio neste caso. Olha, colegas, olha, Alexandre, você é bem sincero aqui. Eu acho que isso aqui é um caso perdido, é um caso político, na minha opinião. Desculpe. Eu acho que é um aviso que o STF está mandando ali para o presidente da República, para os seus apoiadores, para o Congresso, e também eu vejo ali até como um teste de força ainda do STF. Eu acho que de jurídico aqui nós não teremos nada, até porque não tem por onde e para onde se socorrer, a não ser, né, um tribunal internacional, mas que pela experiência nós sabemos que não vai acontecer nada. Se for resolvido esse imbróglio, talvez no debate entre eles, alguém intermediando Congresso com Supremo. Alguma saída ali que não fique tão complicado para a imagem nem do Supremo, nem do Congresso. Eu acho que de jurídico nós não vamos ter nada. Será um processo político, uma decisão política, minha opinião. Eu concordo. Até quero acreditar que, como o doutor Matheus falou, caberá a nós, advogados, se eventualmente o STF seguir nesse caminho,
Claro que aí sim vai interessar a primeira instância seguir o STF. Quando o STF manda soltar, aí ninguém segue em primeira instância, né? Mas, e aí a gente vai ter que lutar com relação a isso, mas eu acho que nesse caso específico, realmente é o caminho esse que o Henrique apontou. A gente tem que torcer, então, para que essa decisão política seja a correta e seja aquela que nós, garantistas e advogados criminalistas, mais lutamos e mais nos interessa aí, não como categoria, mas pensando mesmo como defensores aí do Estado democrático, que essa é a nossa função como criminalistas, né? Alguma coisa de bastidor mesmo, de um lado conversar com o outro, o susto foi dado, vamos voltar a trabalhar juridicamente aqui. Agora, eu não sei se dá para a gente ficar muito otimista com isso, não. Acho difícil, hein? Acho que vai acirrar, essa briga vai acirrar. É que o Bolsonaro, pensando no aspecto político, tá? Vou fazer um comentário político agora, eu sou advogado, não sou analista político, mas fazendo um comentário político. O Bolsonaro não comprou a briga. Ele falou, deixa que fritarem o cara. Talvez para não acirrar essa disputa. Mas eu acho que, como ele não comprou a briga, talvez uma hora o judiciário vai testar o limite cada vez mais perto do círculo próximo dele. Eles vão começar a testar. Já tem 2 inquéritos rolando. Esses inquéritos são estranhos, assim, têm várias ilegalidades, têm problemas. E eu acho que uma hora eles vão tentar testar nesse jogo político. Porque, assim, eles vão ficar numa briga política, e essa briga política é perigosa. Porque, assim, apesar das cortes constitucionais serem órgãos políticos e terem julgamentos políticos, ela não pode fazer política, no sentido raso de querer mandar no país. Não é a função da Corte Constitucional fazer isso. Apesar dela fazer julgamentos políticos com orientação política, ela não pode tentar substituir o legislativo ou substituir o executivo, que é um pouco o que acontece aqui no Brasil por meio desse decisionismo, né? Como é que eu diria? Desse ativismo judicial que o nosso poder judiciário tem. Ele acabou escanteando os outros poderes e daí você tem uma briga por cada vez mais espaço. A gente vê isso na primeira instância e vê isso lá em Brasília, no tribunal e em Brasília também. Às vezes, na primeira instância, inclusive, tem o MP brigando também. Você tem um quarto poder, que é o Ministério Público, brigando por poder na prefeitura. Contra o prefeito, contra a Câmara, o judiciário lá também. Então, quer dizer, essa briga de poder, eu acho que ela não é salutar e eu acho que ela tende a trazer mais problemas do que benefício. Eu sei que se você pensar no limite, o Supremo Tribunal Federal talvez tivesse que fazer alguma coisa contra esse cara mesmo, porque ele estava falando muita coisa, estava muito agressivo. Porém, a questão é o meio pelo qual eles escolheram fazer isso e a forma. Tá? Problema de meio e de forma. Eu acho que é aí que está o perigo. Tá muito político. Tá? E esse muito político é perigoso, porque o Supremo vai... Assim, eles vão tentar... Assim, se você tem um vácuo de poder ou se você tem uma possibilidade, quem atua politicamente tenta preencher esse vácuo, tenta preencher esse espaço. Então, quer dizer, se o STF começar a querer se expandir, ele vai entrar em conflito com o judiciário, com o executivo, com o legislativo, e daí não sei o que vai virar aqui no Brasil. Vai virar uma guerra civil? Não sei. Quer dizer, me preocupa isso. Ou vai virar uma ditadura, ou quem tiver mais força vai conseguir implementar uma ditadura. Ou você vai ter uma juristocracia, ou você vai ter um ditador, como era. Então, tudo isso me preocupa muito. Assim, eu vejo que as instituições, elas, apesar de ter uma democracia formal, a meu ver, a gente não tem uma democracia material ainda, porque as instituições não são fortes e as pessoas que compõem não são maduras para não querer tomar o lugar do outro e mandar no Brasil e ser o superpoderoso. Então, me preocupa muito. Eu sei que tem esse jogo político, mas eu tenho medo, sabe? Esse caso me preocupou. Eu estava preocupado já há algum tempo com a democracia aqui no Brasil, já há mais de um ano, né? E daí veio o coronavírus, isso me preocupou mais ainda, e agora essa questão, esse caso, me preocupa, e me preocupa pelos advogados também. Eu acho que os advogados vão sofrer muito se isso aí, supondo que isso aí escale e ande para frente. A advocacia vai ter já está tendo um momento ruim, porque os clientes estão... A gente não solta cliente, está tendo problema com os clientes. Mas a hora que começar a chegar mais os advogados, como aconteceu lá na Lava Jato do Rio de Janeiro, né? Penso eu, pelo menos. Matheus, falando de OAB, não vamos politizar, mas como que nós, como OAB, poderíamos participar desse jogo político com mais força e menos política, como nós estamos vendo hoje? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que, a primeira coisa, os advogados conhecerem as prerrogativas,
Muito poucos advogados conhecem prerrogativas bem. A maioria dos advogados não conhece. E a OAB, ela cumpre uma função. A comissão de prerrogativas, ela é muito boa. Só que ela vai como é que eu diria? Na micro prerrogativa, que é o quê? Naquela violação. Mas falta ensinar o advogado. Porque aquele cursinho que o cara tem na faculdade, ou o cursinho que ele faz para passar na OAB, não é suficiente para ele aprender prerrogativas. Até porque eles são cursinhos de ética, eles são focados na parte de ética, na parte ético-punitiva. E não na parte de prerrogativas. Você tem ética na OAB, não tem prerrogativas. Eu acho que isso é uma crítica também. É uma crítica ao exame de ordem. Talvez o exame de ordem devesse cobrar ética, mas devesse cobrar mais prerrogativas. Eu sei que a ética é importante, muitos advogados tomam processo lá no TED, eu sei como é que é, mas, assim, a prerrogativa na prática é mais importante. Então, a OAB deveria investir mais em prerrogativas. Eu até escrevi um artigo em 2018 para o Estadão falando isso, né? Muita gente me xingou, mas é verdade. Quer dizer, a OAB não pode politizar o debate também. A função dela é defender os advogados, defender a democracia, defender o Estado Democrático de Direito. E não fazer política e nem ser trampolim político. Eu sei que é difícil. Às vezes o cara está lá na OAB, ele tem muito poder, ele tem muito acesso, ele acaba politizando. Mas tem que evitar isso. Então, primeiro os advogados, depois a OAB, e depois acho que falta um pouco de empoderamento dos advogados. A advocacia está meio humilhada, né, dos anos para cá. Isso não é de agora. Né? Isso é de uns anos para cá, talvez com o aumento do número de advogados, a magistratura e os membros do MP passaram a respeitar menos os advogados, e os advogados foram perdendo um pouco daquele empoderamento. Então, quer dizer, eu falo para os meus alunos, né, falo, você tem que estudar para saber tanto quanto o promotor. Falo, eu poderia estar aí, sentar no seu lugar, mas eu não quero porque eu ganho mais do que você. É isso. Eu já falei isso para o promotor em audiência, que vem encher o saco. Eu falei, não estou aí porque eu ganho mais que você. Senão eu estava aí, eu prestava um concurso e passo, sem problema. Então, quer dizer, falta isso para a advocacia, para poder peitar os caras. Porque senão o promotor chega lá, passei no concurso, estou ganhando 30 mil por mês, estou todo bonitão aqui, com terno Boss, um Audi na garagem. Quer dizer, o advogado chega lá sofrendo, brigando no processo. Eu sei como é que é a realidade do advogado, a gente sofre todo mês, a gente se ferra todo mês, mas eu acho que falta se empoderar também um pouco mais para poder bater de frente. Tem uma questão aí, talvez, de psicológica, né? Estou falando aqui por cima, tá? E a OAB tem que parar de fazer tanta política. A OAB tem que ser mais sindicato e menos partido. Falando da OAB nacional, tá? Porque, assim, eu escrevi esse artigo, na época nem era o presidente atual, era outro presidente da OAB nacional. E já estava politizando. Porque isso acontece desde começo dos anos 2000. Porque acontece, teve caso que a OAB chegou a se opor aos advogados, e eu fiz essa análise no artigo, né? Teve alguns casos que a OAB chegou a se opor aos advogados que estavam defendendo uma pessoa para o presidente da OAB fazer política. O presidente da época fazer política. Então, caso de governador, caso de político, a OAB fazia o quê? O advogado lá defendendo o cliente, brigando, lutando para ser respeitado, vinha a OAB e fazia o quê? Pedia a prisão preventiva do cliente do cara. Fala, meu, a OAB está pedindo prisão preventiva do meu cliente. Como é que eu vou falar não? Eu sou advogado, e minha classe está vindo aqui e falar, prenda meu cliente. Quer dizer, meio é isso, né? E teve um caso que aconteceu isso. O presidente da OAB nacional foi lá e pediu a prisão preventiva de um político. Quer dizer, imagina, eu sou advogado, estou defendendo. Eu falei, minha classe veio aqui, porque ele representa a classe, e pediu a prisão do meu cliente. E agora? Para que, se minhas prerrogativas forem violadas, para quem eu vou correr? O Papa? Então, quer dizer, acho que tem um pouco isso também. Mas estou falando aqui por cima, né? A minha opinião só. Legal, bacana. Bem, colegas, acho que nós já passamos bastante, a conversa rendeu. Foi bom. Dá ainda para desenvolver mais ainda. Até porque tudo indica que teremos aí fortes emoções e próximos capítulos, né? A gente não sabe se teremos a audiência de custódia, no caso aí do Daniel. Qual vai ser a consequência da audiência? Hoje nós temos um processo que o ministro é vítima, é acusador, é juiz. E é engraçado, eu acabei não comentando, o juiz que fez a audiência de custódia, o instrutor, que é assessor do ministro Alexandre. Onde já se viu? O que é contra ele? Você acha que o assessor vai contra o chefe? Não, tudo bem que ali ele não ia... Não, pode ser até que ele verificou a legalidade do flagrante, entre aspas, né? Mas ali eu acho que foi mais algo de cunho de
verificar se não houve agressão física, até, né, resguardar o aspecto físico do preso. Uma meia custódia, né? Uma custódia pela metade. E agora não sei, ele não poderia, ou poderia, eu não sei, Matheus, Marcelo, eu já nem sei mais se ele poderia ou não ver a legalidade do flagrante, se isso caberia a... Não vou falar que a legalidade do flagrante seria ao Congresso, porque ali seria uma decisão política e não jurídica. Mas é que eu também não vi a decisão, né, que foi o Ayrton Vieira, que foi juiz criminal lá na Barra Funda. Até ali a decisão, e assim, quer dizer, lógico, você tem essa questão da Câmara, porque você tem um sistema de freios e contrapesos. Por isso que a Casa Legislativa tem que decidir se mantém o flagrante ou não. Isso aí é freios e contrapesos, dito e feito. Mas essa ali é político, né? É político, mas é político porque tem que ser assim, para equilibrar com o judiciário. Sim. Mas assim, essa audiência, eu li a ata, quer dizer, saiu na imprensa, né? Eu li e basicamente ele ratificou o flagrante, falou tá tudo em ordem, foi flagrante mesmo, e acho que olhou ele, quer dizer, e uma coisa que eu estranhei é que nem na audiência do STF, nem nessa audiência, nem o MPF, nem a defesa se manifestaram. Isso me chamou a atenção. Até falei para a Record isso, falei que tá estranho aqui, que o STF fez uma audiência com os 11 ministros e não convidou nem a MPF, nem a defesa. Quer dizer, será que o MPF e a defesa são tão desprezíveis assim? Porque, quer dizer, a defesa não tem dia de falar, vai reunir os ministros, eu sou advogado, eu quero falar lá. Ainda mais num caso como esse, que vai aparecer no Brasil inteiro no Fantástico, eu queria falar e ficar 1 hora lá falando, mas não chamou a defesa. Isso me causou uma certa estranheza, quer dizer, não sei, não entendi aquela audiência do STF, sabe? Não entendi, quer dizer, lógico, eles queriam que os outros ministros falassem, não, a gente está ratificando o flagrante para dar 11-0, para ninguém divergir, a função era essa. Mas tá, o MPF não vai falar? Fala, não, tá em ordem, a defesa não vai falar para dizer que não tá em ordem, quer dizer, eu achei um pouco estranho, isso faltou, a meu ver, contraditório, faltou um pouco de, sei lá, né? Sei, achei estranho. Mas é bem engraçado, né, Matheus? O juiz que faz a audiência de custódia, ele é auxiliar assessor do ministro que não, isso manda é o problema prender. do STF, porque assim, o STF ele quer assumir a prerrogativa de função, só que ele não tem estrutura para fazer uma custódia, por exemplo. Não tem. Quer dizer, vai botar o juiz instrutor, que é subordinado do ministro, para fazer a custódia. Quer dizer, tá, beleza, vai ter audiência de instrução nesse caso. Quer dizer, já tem problemas em outros casos de prerrogativa, que tive prerrogativa de foro, que foram ações penais ordinárias, nessa instrução. Quer dizer, o STF não é preparado para ficar ouvindo testemunha, para ficar tendo aquele monte de audiência. Quer dizer, eu acho isso um pouco complicado, né? Porque, lógico, muitos anos os políticos se beneficiaram desse sistema de prerrogativa de função e agora estão meio que se ferrando por isso, né? Mas isso devia sair, né? Isso é um privilégio que, a meu ver, não deveria existir, salvo alguns casos excepcionais, né? Mas é bem estranho. E o ministro Alexandre, ele não pode figurar nessa ação, né? Também. Ele já está psicologicamente e subjetivamente já vinculado a ela. Ele participou da investigação, decretou uma pré-cautelar e não pode participar do julgamento desse processo. Vamos ver o que vai acontecer ali, né? Sim, como é que vai ser o juiz de garantias aí, né? Quem que é? Alexandre de Moraes é juiz de garantias ou juiz de falta de garantias, né? Não, tô brincando. É uma crítica aliena ao STF, viu? Não quero ser preso, não. Tem que tomar cuidado. Se postar essa live, corre o risco de bater na sua porta e você dar uma voltinha hoje. Não, eu dar uma volta de camburão, né? Não, uma crítica aliena, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, os ministros do STF devem ser os primeiros interessados em respeitar as garantias, porque eles são os guardiões da Constituição. Né? Eles prestam esse compromisso, esse juramento. Então, quer dizer, é lógico, mas a conveniência política acaba prevalecendo sobre a hermenêutica jurídica e isso gera um puta problema, que é o quê? A gente não sabe mais como interpretar nenhuma norma aqui no Brasil, porque você pode interpretar o seu bel prazer. Quer dizer, daí entra uma questão que até o Leme Streck falava que a gente não tem uma hermenêutica aqui no Brasil. Realmente não tem. Tanto é que ele o próprio Leme Streck está fazendo uma interpretação, ao meu ver, extensiva do flagrante. Porque se você fosse ver hoje, quer dizer, logo depois do flagrante, quer dizer, logo depois, antigamente, era o quê? Era o cara dando no burrico lá a 3 km por hora. Não era? Hoje é o cara na internet mandando na velocidade da luz uma mensagem. Quer dizer, então, logo depois, hoje, tem que ser menos tempo do que era antes. Porque as coisas são muito mais rápidas. O cara tem um avião, a jato, tem carro, tem internet. Então, quer dizer, se mudou, mudou para logo depois ser mais tempo. Acho que se mudou é para logo depois ser menos tempo no flagrante.
Então, várias coisas aí, daria para falar um ano disso, né? E o pessoal tem feito um comentário que é interessante. Não deixa de ter razão, né? Geralmente são os leigos que estão falando isso, mas alguém com conhecimento jurídico falou. Eu acho que eu sei quem foi. Se tem mandado, não tem flagrante, né? Por conta dessa questão do tempo, né? Porque o flagrante, a questão é a autoridade, ela não precisa do mandado para fazer isso. É lógico que nesse caso, o Alexandre de Moraes ele fez o quê? Ele fez o mandado meio que um ofício, né? Mandando o delegado ir lá prender. Ele foi meio que um ofício que virou um mandado, mas não precisa de mandado. E realmente, só o fato de você ter um mandado para um flagrante já é uma coisa estranha, já é uma coisa incomum. Já não é um flagrante, né? Porque se está em flagrante, não precisa fazer mandado, né? É de mandado. Mas isso acho que é uma coisa que o pessoal vai começar a copiar também agora. Acho que vai ter muito juiz copiando isso aí por aí, entendeu? De mandado de prisão em flagrante. Manda prender o cara, né? Porque daí você viola aquela questão de poder ser de ofício. Porque se é flagrante, pode ser de ofício. Agora, se é preventivo, temporária, não. Mas, ô Matheus, aí também quero até ouvir o Marcelo e a Gabi. Eu não achei de tão esquisito assim essa prisão em flagrante. É que o nome, mandado de prisão, aí você vem preventiva, não vem flagrante. Não é juridicamente impossível. Mas veja a situação. Imagina, hoje nós temos ali a audiência de instrução, debate, julgamento. E isso acontece bastante numa comarca que eu atuo. Aí lá, tem audiência, aparece a testemunha, profere ali passa para o juiz, né? Não é que profere, vai lá, passa para o juiz uma versão totalmente mentirosa. O juiz, ele não dispensa ela, fala, o senhor aguarda na salinha ali ao lado. O que acontece? Pega, ele dá a sentença e prende ela em flagrante, por conta do falso testemunho ali, que só é possível depois da sentença condenatória. Então, levando por esse lado, não é tão absurdo assim, é que tem uma questão do tempo, né? O ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão lá em Brasília para prender o cara em flagrante lá em Petrópolis. Não. É uma questão ali. Mas não é de tão assim absurdo, até por conta que eu trago o exemplo daquela pessoa que é presa em flagrante após a instrução criminal por ordem do juiz. Sim. O juiz ele vai ter que documentar. Ele documenta geralmente na ata. Eu acho, né? Nunca aconteceu comigo. Mas eu acho que ele documenta na ata da audiência, prendi em flagrante a testemunha falando de tal. Imagino que seja assim. Então, muda-se, acho que somente os nomes, mas a ideia acho que não é tão diferente assim. Não, a ideia do mandado não é errada, ela é juridicamente possível, ela é estranha, mas essa sentença, o ato de audiência, ela no fundo é um mandado de prisão em flagrante, porque o juiz manda o oficial de justiça ir lá fora e prender o cara e levar para a delegacia, ou os polícias que estão lá. Eu já vi esses mandados da trabalhista, né? O trabalhista é muito comum, então às vezes chega para defender um advogado até preso ou testemunha presa pelo juiz do trabalho porque estava mentindo na audiência trabalhista. E é assim, o juiz põe na ata e manda o oficial de justiça, o meirinho que está lá prender. Então seria mais ou menos isso. Não é juridicamente impossível, mas é estranho. E a questão é que o cara não estava em flagrante. Então, quer dizer, não cabia mandado disso. Acho que essa aqui é a questão. Tá? O mandado até você pode mandar, o juiz pode mandar, ele pode mandar um ofício, pedir ofício. Se você quer chamar de ofício ou mandado, é uma questão de nome. Mas assim, a questão aí é que não tinha de fato um flagrante. Você podia ter outra coisa aí. Podia ter um cara muito chato, muito doido, mas flagrante, não. Pelo menos não na minha visão. Eu sei que tem posições defensáveis em contrário, mas assim, na minha visão, você não tinha um flagrante para prender. Você não tinha um flagrante para prender, mas o ministro resolveu fazer uma argumentação para dizer, não, tem um flagrante, só que como ele, ministro, não poderia estar presente lá, ele mandou para a Polícia Federal, por e-mail, já tudo rápido, mandou, bateu lá, a polícia saiu na diligência e pegou. Então, quer dizer, a questão não é ser mandado ou não, a questão não tem flagrante. Acho que essa que é a grande questão. Né? E a questão é, a gente tem que defender isso, quer dizer, tem que defender as garantias fundamentais, não só para esse cara, porque ele é um cara abjeto, mas para todo mundo. Porque isso vai valer para os nossos clientes, vai valer para a gente também, vai valer para colegas, eu defendo alguns colegas advogados, não gostaria de ver isso acontecendo. Então, quer dizer, é defender a democracia, né? Acho que o fundo é isso, sabe? Assim, o STF, eu sei que está no jogo político, é um jogo difícil, mas não pode ficar politizando, não pode ficar interpretando o direito de qualquer jeito. Você não pode dizer, está escrito banana, que é um carro. E o STF está dizendo que banana é carro. Então, quer dizer, eu vou montar uma banana aqui e vou trabalhar amanhã, se for assim. Mas não é. As palavras, elas têm peso, elas querem dizer as coisas. E quando você fala flagrante, é flagrante. Quando você fala preventivo, é preventivo. Então, quer dizer, ministro, quer dizer, instaura o inquérito, manda para o MPF.
O MPF, certeza que ia pedir a preventiva desse cara, prende o cara no outro dia, ele não ia fugir. Né? Manda um inquérito de madrugada pro procurador, o cara já requer uma preventiva, o ministro decreta, daí estava tudo lindo, não tinha essa discussão. Tá perfeito. Então, quer dizer, esses meios, né, esses caminhos meio tortuosos que acabam gerando essa discussão. Era muito mais fácil, eu não ia ter esse debate todo, a defesa dele não ia ter muito o que falar, os apoiadores dele não iam ter como ficar xingando, porque estão xingando um monte, porque no meu vídeo que eu fiz lá pro YouTube, eu tenho que pagar um monte de comentário de cara que vai lá xingar o Alexandre de Moraes. Eu fico monitorando toda hora, porque toda hora tem um cara que vai lá xingar. Eu tenho que ir lá apagar, porque também, né, não posso deixar um comentário desse naipe lá. Então, quer dizer, mas por quê? Porque o próprio Supremo acabou dando esse tipo de munição, como foi falado aqui, para esses caras. Se tivesse jogado o jogo, aquela questão da teoria, se você, quem adota a teoria do jogo no processo penal, você tem as regras do jogo. Você pode quebrar as regras ou jogar pelo jogo. Se você quebra as regras, você tem o risco de sofrer as consequências. Mas nesse caso, dá para jogar pelo jogo. Mesma coisa, os caras da Lava Jato. O Moro e lá o Dallagnol conversando, tudo. Mas, pô, não precisava daquilo. O Moro ia condenar de qualquer jeito os caras. Precisava ficar de papinho, falando, faz isso, faz aquilo, não. Quer dizer, se jogasse dentro das regras, provavelmente ia conseguir o mesmo resultado. Né? Então, penso eu um pouco, né? Penso sobre isso. Matheus, eu vou aproveitar que você fez esse comentário da Lava Jato e vou engatilhar aqui com uma pergunta que o Júlio Fretes fez. A questão do MP na ação na Lava Jato hoje está cada vez mais evidente que não foi respeitado devido ao processo legal. Qual a opinião dos doutores? Mas eu mudo a pergunta. Essa questão aqui que se envolveu o STF, com o Daniel Freitas, com Silveira, toda essa questão envolvida STF, Daniel Silveira, todos esses comentários, será que vai influenciar a decisão do STF quando for apreciar a questão ali da Lava Jato em relação ao Moro com os procuradores? Olha, quer dizer, pela relação deles é absolutamente espúria, tá? Não precisava daquilo, aquilo é uma violação de regra do jogo. Quer dizer, a gente sabe que acontece isso e muito em comarca do interior, aqui em São Paulo também, menos, mas acontece. Mas comarca do interior, o juiz e o promotor são a elite jurídica da cidade, eles são amigos, almoçam juntos, tomam um café juntos. Conversam na nossa frente. Então, vão passear final de semana juntos, mas chega um advogado chato lá para acabar com a amizade deles. Lógico, isso aí acontece, a gente sabe que acontece, não deveria ser assim. Falta ética, falta respeito ao devido processo legal por todos os atores processuais. Quer dizer, aparentemente a tendência do Supremo, num primeiro momento, seria de anular isso. Anular a parte da Operação Lava Jato, pelo menos por conta dessas mensagens. Porque a prova ilícita beneficia o réu, pode ser em benefício do réu, não vai servir para condenar o Dallagnol, nem o Moro, não pode servir para acusar eles, mas pode servir para beneficiar os réus. O problema é que justamente que o Supremo está numa tendência muito política. Então ele vai analisar os ventos políticos. A tendência agora é anular porque a Lava Jato está enfraquecida. Ela está enfraquecida agora. Ela não chegou ao fim, mas teve 80 fases já. Ela já esgotou o objeto, teve muitas violações. Então, quer dizer, a mídia parou de ter tanto interesse, veio o coronavírus, vieram outras coisas, é igual a mãos limpas, italiano, é a mesma coisa que aconteceu. Então, quer dizer, a tendência agora talvez seja anular por conta disso. Mas se o vento político mudar, o STF muda também. E isso é perigoso, porque isso não é jurídico, não é hermenêutica jurídica, é política. E na política você vai pela conveniência, pela opinião pública, pelos conchados que você faz, por aquelas festas que tem em Brasília. Quer dizer, eu até gostei quando eu fui convidado algumas vezes nas festinhas dessa, mas eu vejo que é umas coisas meio, né? Não é legal. Isso é legal ir lá tomar um champanhe grátis, comer uns canapé bom, é legal. Gente chique lá, gente famosa. Mas, assim, não é uma coisa muito certa, eu acho, né? Porque os caras batem papo lá. Juiz, promotor, membro do MP, advogado, batendo papinho, tomando champanhe. E aquele caso, não sei o quê. Né? Então, quer dizer, o problema é isso, vira política. E eu acho que os advogados, assim, se for pensar em advocacia, tem uma parcela de culpa nisso também. Porque durante muito tempo os advogados apostaram na política para ter resultado processual, não apostavam no direito. Se você for ver, até o mensalão, mais ou menos, até começar essa fase punitivista, né, que é até a época do mensalão, do julgamento, começo dos anos 2010, os advogados apostavam nessa política. Os grandes advogados, os grandes nomes, que tinham apostado, de certa forma, nesse decisionismo, nessa hermenêutica política que o Supremo fazia.
Então, quer dizer, você perdia no juiz aqui, mas corria no Supremo, sei lá, despachava com o ministro e ganhava. Só que isso virou. Quer dizer, da era política, o vento político virou, a mídia começou a bater nesse punitivismo e agora está assim. Então, acho que influencia sim. Mas eu não sei qual vai ser o resultado, porque vai depender da política quando for ser julgado isso. Gabi, Marcelo. Marcelo. Eu acho que se o STF tomar as decisões corretas, que são essas apontadas, né, de anular, o momento atual é muito ruim para isso, o momento político, porque toda a direita vai ter aí a confirmação de que o STF é comprado, que o STF é de esquerda, que o STF está contra eles, e se ainda isso implicar em liberdade para o Lula, guerra civil, porque... E aí eu faço o questionamento, volto. Será aí vai ser o que caos. O STF está batendo. Será que a atitude do Daniel Silveira é tão insignificante assim? Insignificante ela não é. Mas a questão é se ela é juridicamente relevante para atingir o bem jurídico. É que se ela é ofensiva o suficiente. Ela não é insignificante politicamente. Mas a questão é, nós não podemos filtrar o direito pela política. Juridicamente, isso é relevante ou não? Acho que essa que é a questão, essa que é a pergunta, né? Porque politicamente ele é relevante, deputado federal, tem seguidores, tem influência, né? Agora, juridicamente, isso é válido ou não? Não sei. A gente tem que, talvez com o tempo, analisar e acho que a gente tem que se ligar mais à legalidade penal, a voltar a ter mais legalidade penal. Acho que caiu, né? Ter mais legalidade penal, voltar para o princípio da legalidade. A gente está perdendo muito o princípio, né? A gente está se esquecendo do princípio da legalidade, está se esquecendo da parte geral do direito penal, e isso é perigoso, porque daí você começa a interpretar os tipos de qualquer jeito. Se você não tem parte geral, qualquer coisa é interpretação boa dos tipos, né? E isso é um pouco culpa das faculdades de direito também, tem uma culpa aí, o judiciário também, então, quer dizer, é foda, desculpa o palavrão, né? Tô falando uns palavrão aqui. Aqui tá liberado. Eu tô no bar, né? Eu tô no comércio de bar, tô no boteco, vou pegar uma cerveja aqui. Mas é isso, acho que falta legalidade, falta te voltar a olhar o princípio da legalidade com mais carinho e olhar a parte geral do Código Penal com mais carinho. Porque assim, a gente pensa muito em processo penal hoje, mas o direito penal é importante também. A gente tem que olhar mais para o direito penal, olhar mais para a parte geral. Porque o Alexandre de Moraes, por exemplo, assim, data vênia, né? Errou. Né? Ele errou, ele interpretou errado, ele não sabe o conceito de crime permanente e crime instantâneo. Porra, tem que voltar para o primeiro ano. Só isso você aprende no primeiro ano. Então, quer dizer, essa que é a questão, sabe? A gente está esquecendo a parte geral e isso é muito perigoso também, no meu ver, né? Ô, Henrique, eu acho que quando você falou da questão, será que o caso desse deputado vai ser relevante para a Lava Jato? Eu acho que é o inverso, não é esse deputado que é relevante ou o número de seguidores dele que tem relevância. O que vai ter relevância, se vier a refletir na Lava Jato, é o próprio posicionamento do STF diante deste caso. Isso porque, que eu quis dizer. Porque o Daniel é apenas uma fumaça. Entendeu? Ele é um peão, né? Exatamente. Ele é um peão no tabuleiro, né? Ele não é o rei, nem a rainha. Exatamente, doutor. Ele está sendo utilizado aqui para que o STF mostre para todos nós que ele vai continuar legislando, porque o ativismo judicial dele não é aquele ativismo judicial puro que a gente aprende nos bancos acadêmicos, é um ativismo deletério. Ele vai continuar legislando, ele vai continuar fazendo interpretação contra a legem, e ele vai continuar sendo totalmente contraditório ao sabor dos ventos, tendo a argumentação de que a Constituição ela pode ser interpretada, mutação constitucional, mudar os seus fatos, mudar os seus termos. Isso daí faz com que haja uma importância muito grande que o doutor Matheus acabou de falar. Não é que o ministro, como é que o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele não vai saber a parte do direito penal constitucional? Ele sabe muito bem, ele jogou aquele crime permanente porque até lá dava movimentação maior para algo que ele já estava, como bem colocado pelo doutor aqui, que ele já estava querendo utilizar este deputado como o peão do jogo dele. E agora a diferença é a seguinte: o jogo dos poderes do STF ou da Câmara dos Deputados
é um jogo que ele não está dentro das regras legais. E isso, a maior parte de nós, como advogados, nós sabemos, a maior parte de nós viemos a lives, damos entrevistas, mas outros quedam-se silentes justamente porque elas estão vendo que, se elas tomarem uma posição aqui, o resultado da Lava Jato pode ser contra o meu cariz político. Então, a gente está tendo uma politização tão deletéria, mas tão deletéria, e a gente acaba esquecendo que o STF realmente é um órgão político pela própria Constituição. Só que eu já não entendo mais o que é notório saber jurídico e reputação ilibada. É verdade. Ele é um peãozinho. Esse caso do Nelson Silveira é um peão no tabuleiro, que é muito maior. A questão tem que jogar dentro do tabuleiro. Todo mundo jogar dentro do tabuleiro. Se começa a jogar fora, você pode vir comer as peças do outro, o outro nem vê. Então, perigoso, sabe? Eu acho que tanto o Poder Legislativo, quanto o Executivo, quanto o STF, o Judiciário em geral, estão tomando caminhos perigosos nessa guerra política entre eles. E a gente que está aqui embaixo, a gente que é o peão no final. O Daniel Silveira é um peão maior que a gente. A gente é um peão pequeno. Né? Então, se virar um xadrez gigante isso aqui, é o povo que vai sofrer. Já está sofrendo, né? Economia mal, né? O pessoal meio sem esperança. Está parecendo uns 7, 8 anos atrás, né? O povo sem esperança, a economia indo muito mal. Então, quer dizer, essa questão jurídica tem um certo peso também. Porque você fala, você não tem segurança jurídica no Brasil. Você não tem previsibilidade de decisão. Cada juiz decide de um jeito, né? Então, o STF decide de cada ministro de um jeito. Eu tenho o caso da STJ, que a mesma operação caiu no ministro e outra parte da operação cai em outro. Decisões totalmente diversas. Que segurança jurídica você passa para alguém? Nenhuma. Né? Então, é muito complicado. Isso faz parte do Brasil, né? Não sei. Espero que a gente tenha caminhos melhores aí. Espero que a gente não vire uma ditadura. É só isso que eu espero agora. Nem do Judiciário, nem do Bolsonaro, nem do Lula. Quero que o Brasil continue uma democracia. É isso que eu quero, mas estou vendo que está difícil, viu? A coisa está caminhando um pouco mal. E o STF está botando pimenta, está botando lenha na fogueira, está botando gasolina na fogueira. Tá? Né? Quer dizer, ele podia ter feito de outro jeito esse caso. A questão não precisava jogar fora das regras do jogo. Você tem as regras legais, podia jogar dentro e dar o mesmo resultado. Só que jogar fora das regras é mais rápido, é mais eficiente. Os procuradores de Curitiba fizeram isso, o STF, de certa forma, está fazendo isso, tem muito juiz em primeira instância promotor que faz também. A questão é que cada vez que você faz isso, você tira um bloquinho do muro da democracia. Vai tirando um bloquinho pequenininho até uma hora que vai ruir. Vai ruir pelo judiciário ou pelo executivo, não sei, mas me preocupa. Esse caso do Nelson Silveira me deixou preocupado. Por isso que eu fiz o vídeo, porque eu fiquei preocupado. Eu olhei e falei, por mais objeto que o cara seja, o que o STF está fazendo também não é certo. Eu não gosto do cara, não vou com a cara dele, não gosto do pensamento político dele, nem do Bolsonaro. Mas eu acho também que não pode fazer desse jeito. É o que eu penso, pelo menos. Bom, pessoal, acho que chegamos no nossa hora, que era para ser 1 hora, praticamente foram 2, né? O assunto rende, se chamar outra live, vai. Não, assunto bom, assunto que rende e eu acho que é um assunto muito complexo, né? Tem muitos detalhes, muita coisa que não daria para fazer nem 1 ano. Se fosse montar um curso sobre esse caso, você levaria 1 ano, porque cada aspecto demanda muito debate, né? Semana que vem teremos novidades aí. Mas, bom, quero aqui deixar o meu agradecimento pelo convite aceito, doutor Matheus. Espero que seja o primeiro dia de vários outros encontros. Foi maravilhoso, acrescentou bastante aqui a ideia do projeto. Doutor Marcelo, como sempre, aqui também conosco, trouxe importantes considerações, apontamentos. Doutora Maria Gabriela, a Gabi também conosco aqui, também agradeço. Comentários, apontamentos e tenho a agradecer aqui todos também live espectadores que estiveram conosco, o doutor Valdiner, que está aqui com a gente, o Júlio Fretes, o Alexandre Constantino e todos os outros demais. Agradeço aqui a presença de todos, espero que estejamos no próximo encontro. Passo aqui a palavra aqui para o doutor Marcelo para as suas considerações finais. Não vou prolongar muito, como o Henrique já disse, a gente, como sempre, se empolga, ainda mais quando o convidado tem tanto conteúdo para passar. Só agradecer mesmo, doutor Matheus, foi um prazer te conhecer, um privilégio poder dividir essa live contigo.
Agradecer novamente meus colegas aqui do projeto, a Maria Gabriela, o doutor Henrique também, e nos vemos na próxima. Gabi? Quero agradecer aqui a oportunidade desse bate-papo maravilhoso. Foi um prazer conhecer o doutor Matheus, os pensamentos do doutor também, estar aqui com os nossos colegas e amigos aqui de projeto, Marcelo, Henrique e os nossos outros colegas que não estiveram presentes, mas com certeza vamos estar aqui. Agradeço aos nossos live espectadores que participaram. É sempre um prazer essa troca de opiniões jurídicas avalizadas. É um prazer. Quero agradecer. Bom, agradeço a todos, agradeço a Gabi, ao Henrique, ao Marcelo. Foi de altíssimo nível o debate, gostei muito da conversa. Chega até estava tomando um chopp aqui, né? Quase que eu fui buscar uma cerveja geladeira ali. Não, mas foi muito bom o papo, foi bem legal, achei muito produtivo. Achei que a gente discutiu temas muito complexos de uma forma leve. Acho que isso que importa, os temas são difíceis, são complicados, são políticos. A gente discutiu, tendo opiniões diversas, de forma leve, foi bem legal. Foi até bem melhor do que eu esperava, achei que ia ser uma coisa mais travada, mas foi muito legal. Então, de parabéns pela iniciativa, espero poder contribuir mais vezes e, sei lá, vamos lutar pela democracia, que senão isso aqui vai acabar, gente. A gente vai virar uma ditadura. Vamos lutar pela democracia e talvez por uma advocacia mais unida. Acho que é isso a mensagem que eu tenho para dar de final. Doutor Matheus, fique tranquilo em relação à cerveja, tá? Porque da próxima vez, com certeza, nossos colegas aqui que gostam, né? Glauber, Neto, eles estarão conosco, aí eles compartilham a questão da cerveja. Aqui é que nem... Eu até converso aqui com os colegas, né? Por conta da pandemia, aqueles encontros que nós não tínhamos em cafés, em bares, começou a virar na internet. Então, eu chegava de sexta, porque nossos encontros eram de sexta, no final do expediente, 7 horas... O pessoal abria vinho, cerveja, a gente começou a falar de coisas aleatórias e acabou dando um pouco certo, né? Só que uma cerveja, um torresminho, aqui é só um torresminho. É isso aí, pessoal. Boa noite. Deixa um grande abraço aqui para o Glauber, para o Mauro Atuineto, para o professor... Ai, cara, fugiu a cabeça para o... Mário Sérgio. Professor Mário Sérgio, que às vezes quando eu estou cansado eu confundo o nome dele com o irmão dele, aí dá problema. Até a próxima. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, Gabi? Eu só não sei como é que eu vou sair online do Facebook. Só o Neto para desligar. Mas aqui eu vou ter que... Pera lá, aqui eu vou ter que encerrar e vou salvar, né? Bom, pessoal, eu vou sair porque meu filho geralmente dorme às 8, eu gosto de chegar antes que ele durma, então eu vou correr para casa agora. Beleza. Boa noite. Eu também, gente. Estou indo aí, eu não estou conseguindo abrir para ver se estão todos aí. Deixa eu ver. O doutor Matheus acho que já foi. Bom, Gabi, boa noite. Boa noite aos beijo, demais. boa noite. Tchau, boa noite a todos.